something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Não, você vai chamar, você intervém, você chama. Fala, família Bratton, como é que vocês estão? Boa noite. Você que ainda não está nos assistindo ao vivo e está assistindo depois de hoje à noite, bom dia, boa tarde, mas todos vocês sejam bem-vindos. É ótimo ter vocês aqui e é um prazer poder entrar na sua casa, na telinha do seu celular e bater esse papo com você. A gente se sente honrado por esse prestígio que semanalmente você dá a todos nós aqui da Agência Bratton. Muito, muito, muito obrigado. E hoje a gente está aqui para falar de muita coisa que aconteceu nesses últimos dias, e principalmente ontem, que foi a definição do segundo turno para presidente da República. E por isso eu quero mandar 2 parabéns. O primeiro dos parabéns eu quero mandar para a maior e mais linda e feliz nação do planeta Terra, a nação rubro-negra, a qual vim vestido aqui com esse manto sagrado para poder homenagear. Como dizem por aí o pessoal da modinha, esquece. Eu tô. E depois quero mandar os meus parabéns a você, que votou no Lula, ao futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que Deus abençoe, ilumine os seus caminhos e que você possa fazer um ótimo governo. E a gente está aqui para falar sobre tudo o que aconteceu, qual o impacto disso no cenário baiano e no cenário municipal, com André Nascimento, esteve com a gente analisando o primeiro turno, e com Erisvaldo, que está debutando, estreando aqui no nosso comentário político no segundo turno. Sejam todos bem-vindos e já vou deixar vocês falarem boa noite de vocês, respondendo uma pergunta. Foi surpresa? 50.9, 49.1, acho que é alguma coisa assim. Foi surpresa para vocês ou vocês já esperavam isso? Vou começar pelo novato aí. Então, boa noite para você que está em casa assistindo, está nas ruas, onde você estiver. Bom dia para quem vai ver o programa amanhã ou em qualquer outro momento. Boni, eu acho que não foi surpresa porque era bem próximo do que as pesquisas mostravam. Uhum. Nós temos aí a pesquisa CNT e a pesquisa Paraná Pesquisas que cravaram o resultado, mas nós temos todas as outras que foi ali na margem de erro. Datafolha dava 52, então foi praticamente 51. O resultado final, 50.9. Então, acho que é bem do que as pesquisas mostravam, da possibilidade do resultado final, dentro da margem de erro de algumas e no acerto das outras duas. Surpresa para mim foi a Bahia. A Bahia eu esperava que fosse uma vitória um pouco mais larga, e aí na Bahia eu acho que foi uma surpresa, porque o tamanho ali da diferença... Para governador ou para presidente? Para governador. Uhum. Para governador. O tamanho da diferença na Bahia, que eu achei que a gente teria uma margem maior, mas a margem não foi do tamanho que se apresentava a possibilidade, nem as pesquisas. Eu também achei que seria uma margem maior. E pelo seguinte motivo, como o Lula teve aqui 72 ponto alguma coisa por cento, então assim, eu esperava que o Jerônimo fizesse a captação dessa dobradinha e passasse dos 59, chegasse a 60, 61. Eu achava que, porque geralmente quem volta, o Jerônimo, como eu disse para vocês anteriormente, debutou agora, uma pessoa nova, não tem uma cancha, não tem uma experiência,
ninguém sabia quem era o Jerônimo. Então, assim, a projeção de Jerônimo para ser eleito foi o Lula. O Lula pegou, colocou ele debaixo da asa e falou assim, ele que eu quero como governador. E os baianos, carinhosamente, aceitaram o convite do Lula e votaram no Jerônimo. Então, assim, 71% da Bahia, 72% da Bahia fez isso. Então, atender ao pedido de votar nele como presidente, logicamente atenderia também o pedido dele para votar no governador dele. Então, achava que a margem seria maior também. Minha projeção era que 80% de quem votasse em Lula votaria em Jerônimo. Isso significaria que Jerônimo ia ter 58% dos votos. Então, Jerônimo acabou tendo quase 75% dos votos de quem votou em Lula. Então, ficou ali nessa casa aí de 53, praticamente. Eu esperava mais, esperava uns 5 pontinhos a mais aí. Mas é isso. Acho que, por ser um nome novo, facilitou a eleição de Jerônimo, inclusive. Eu acho que algumas pessoas pensavam, mas é um nome desconhecido, é um nome que nunca disputou um cargo público. Eu acho que isso facilitou. Isso trouxe para o eleitor baiano uma opção de renovar, ao mesmo tempo, numa continuidade. Continuar um processo de um projeto político do Estado, renovando a liderança. Acho que isso contou positivamente. Bom, boa noite, né? Mais uma vez. Agradecer pelo convite de novo. Vocês estão me mal acostumando já. Toda vez eu vou querer vir dessa forma aí. É bem-vindo. Enfim, fico feliz de verdade estar aqui batendo papo sobre o que a gente gosta de conversar, que é política. Bom, cara, a eleição da Bahia foi uma eleição assim que ela deu os tons no primeiro turno, né? Então a gente teve pouca surpresa em relação ao vencedor. Eu confesso que não fiquei tão surpreso, fiquei um pouco mais surpreso com a eleição nacional, mediante a expectativa que se criou. De certa forma, essa expectativa ela se confirmou nas urnas, né? O presidente Bolsonaro teve uma crescida assim, bem significativa no segundo turno, mas não foi suficiente para tirar a diferença. E na urna, Lula teve mais votos. Então, acredito que poucas surpresas diante do cenário que a gente já tinha no primeiro turno. Eu penso que poucas surpresas. Tá, então vamos estruturar nosso bate-papo assim. A gente, inclusive, no primeiro turno, a gente tentou fazer isso e quando a gente chegou no final do podcast, já estava estourando o cenário nacional, que não deu conta o bate-papo, mas a gente vai tentar administrar o tempo. A gente conversa um pouco sobre o cenário municipal, depois o cenário estadual, depois a gente termina com a cereja do bolo, que eu acho que todo mundo quer ouvir, que são a opinião de vocês sobre as coisas que aconteceram e estão acontecendo no cenário nacional. Pode ser assim? Pode. Sim? Bacana. Então, assim, a eleição, a votação do presidente Bolsonaro e do Lula, nosso futuro presidente, aqui em Itamaraju, demonstrou uma força muito grande da prefeitura, ou talvez do prefeito, não sei. Eu não sei precisar se foi da prefeitura ou do prefeito. E isso está certinho com o primeiro turno, quando ele dá uma votação muito expressiva a Thiago Correia e Adolfo Viana, 7 mil para... um pouco mais de 7 mil para Thiago Correia, um deputado estadual. Achei aquilo espetacular, acho que aquilo foi inédito na história de Itamaraju, não é? Sim. Do outro lado, na opinião de vocês, do lado do PT, que historicamente sempre ganhou aqui em Itamaraju, e não é somente o PT. As pessoas têm que entender que o Lula, ele tem voto. Ele pega 3 tipos de voto. O Lula tem um voto do PT. Tem gente que não é petista, não gosta de política, não se envolve com o partido, mas é lulista. E ele pegou o voto do anti-Bolsonaro. Tem gente que não gosta de política, mas odeia o Bolsonaro também. Né? Tem pavor dele e tal. O Lula agrega esses 3 votos. Então, na opinião de vocês, o fato de o PT, eu acho que é a primeira vez que perdeu aqui para presidente, pelo menos o Lula disputando, é a primeira vez, não é? Nós não perdemos. Não perdeu, não. Passou 30 votos, 40. 145. 145. Ah, não perdeu? Não. Por que eu tô com passou. essa impressão? No Talvez finalzinho, é no porque- finalzinho chegou umas urnazinhas no interior. Isso, aquela apuraçãozinha de 2, 3% que fica pro final. Aí você deve ter acompanhado antes desse resultado final. Sempre tem uma diferençazinha, né? Sim. De votos. Então, e vocês acham, assim, que isso é uma tendência que vai ser levada para a eleição municipal próxima que vem? Essa, talvez, Essa polarização? força.
O cenário está muito aberto. Assim, acho que o prefeito de fato mostrou força. Acho que ele foi muito inteligente, ou ele, ou quem o assessorou, em não deixar ele entrar em polarização no primeiro turno. Tiago Corrêa foi muito bem votado. Acho que ele é o 4º na história de Itamaraju a ter uma votação. O mais votado da história de Itamaraju é Valmir. Teve 10.400 votos para deputado estadual em 2006. 10.400 votos. Teve Ronaldo também? Ronaldo teve 8.300. Aí depois vem, se não me engano, Josias, 7.900. Cara, 10 E aí, mil Valmir já teve aqui, cara. 10.400 votos. Caramba. No momento em que o prefeito era Fredilson e apoiou ele. Uhum. Então era um momento muito bom. Foi o momento da primeira eleição de Wagner. Lula tinha 88% de aprovação. Momento mágico, Então, né? momento espetacular. Mas o cenário aqui, ele foi um cenário que, apesar da vitória, olhando para o número de ACM Neto no município, apesar da vitória de ACM Neto ser uma vitória muito grande, ela demonstra que, entre o primeiro e o segundo turno, os votos de João Roma e ACM Neto diminuíram. Eles tiveram uma votação próxima de 22 mil votos e essa votação diminuiu no segundo turno, ao passo que a votação de Jerônimo aumentou. Sim. Esse é um dado que eu não esperava. Eu já fazia conta de que eles teriam o dobro da nossa votação. Eu esperava que Jerônimo tivesse em torno de 11 mil votos e que a ACM Neto, de fato, captasse todos os votos que foi de Roma e Neto no primeiro turno. Sabe o que eu vi muito na rua? Eu vi uma resistência do pessoal bolsonarista na rua em votar em ACM Neto, por 2 motivos. Primeiro que o pessoal falava assim, o ACM Neto não é de direita. Ele é fisiologista. Para onde o vento tocar, ele vai. Então, eu não vou colocar uma pessoa assim. E o segundo motivo é que, como ele não declarou o apoio ao Bolsonaro, então ele não merece nossa confiança. Eu acho que isso desidratou também essa capitalização de voto. Aí, sobre o cenário aqui, como eu disse, ele está aberto. Por quê? Porque esse grupo que foi de Roma, eles podem construir uma candidatura. Porque, ainda comentar, já que repercutiu bastante, a vinda do prefeito aqui, o prefeito, eu acho que ele mandou uma mensagem, talvez, de duas uma. Ou ele mandou uma mensagem, de fato, declarando que o candidato dele é Jorge Almeida, ou ele mandou uma mensagem colocando o nome de Jorge Almeida já antecipado para ser queimado. De duas uma. Uhum. Porque ele não fez nenhuma saudação, nenhum aceno a qualquer outro nome que está no município hoje. Está se pretendendo candidato. O único que ele fez aceno foi Jorge Almeida. Inclusive, deu um tapinha de luva em meu amigo Dalvadizio Lima, quando ele falou que quem votava no PT era irresponsável. Então, acho que ele, nessa declaração, ele coloca o nome de Jorge Almeida em evidência. Tem que ver se o nome de Jorge Almeida tem essa capacidade de unificar esses grupos aqui que apoiaram a ACM Neto no segundo turno. Porque o pessoal que apoiou João Roma, que são os bolsonaristas raiz, eles deram a João Roma aqui quase 8 mil votos. É uma votação muito grande, não pode ser desprezado para a construção de um processo de eleição municipal. João Roma também não era ninguém. João Roma não era ninguém. João Roma, no cenário estadual, João Roma foi candidato a deputado federal em 2018 e ele não teve voto em Itamaraju. Ele não apareceu na urna aqui. Então, o João Roma consegue constituir um grupo. Eu, particularmente, dizia que era melhor para João Roma, para João Roma, não para Bolsonaro, ele não apoiar e não deixar os bolsonaristas no estado tomar posição de apoiar a ACM Neto, porque a ACM Neto sairia menor nas urnas e João Roma se tornaria o opositor natural ao PT no estado. Faz sentido. Ele não agiu dessa forma. Ele, com compromisso com o Bolsonaro a nível nacional, ele foi para a campanha ajudar, veio na região fazer campanha para a ACM Neto. E não surgia efeito. Surtiu. Neto poderia sair dessa eleição muito mal. Neto sai da Não, eleição... eu digo para o Bolsonaro, não surgiu. Para Bolsonaro. No primeiro turno, Não. o Lula teve 69% e no segundo teve 72%. Mas o Bolsonaro cresceu. O Bolsonaro teve mais de 30%. Tem uma informação, saindo um pouco do cenário municipal, tem muita gente a nível de Brasil que diz assim, o Nordeste deu a vitória a Lula. Tá todo mundo equivocado. Todo mundo equivocado. Lula só ganhou a eleição porque ele cresceu no Sudeste. Lula teve o maior crescimento, a maior votação do PT no Sudeste desde 2010. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Pois é. Mas Ó, aqui no deixa município eu tá só muito interromper aqui rapidinho. Vocês falaram aí de Dalvadizio, falaram de Luiz Mário. Teve uma pergunta aqui relacionada a isso. O pessoal tá perguntando, quem será candidato do PT? Luiz Mário ou Dalvadizio? Cara, eu tava com essa pergunta na ponta da língua, cara.
O pessoal da live aqui foi rápido. Eu tava com a pergunta na ponta da língua pra falar. Nós podemos comentar, mas eu não sou da direção do PT, nunca fui da direção municipal do PT, já fui da direção estadual. Mas olhando o cenário aqui, a gente pode comentar. Eu tenho certeza que dentro do PT tem várias pessoas com interesse de construir um nome do PT de fato. Nós estamos a 2 eleições sem disputar estamos a 2 eleições sem disputar a majoritária em Itamaraju. O PT é o único partido em Itamaraju a ter vereador presente na Câmara de Vereadores, ter vereador eleito, o único partido de 96 até hoje. Todas as eleições a gente elege vereadores. Bacana, é o único partido na cidade. Então, nós temos condição de construir, e eu acho que nós temos condições não apenas de disputar a eleição, como disputar a eleição com chances de ganhar. Então, honro muito, acho que Dalva Dias ajudou demais na eleição, Luiz Mário ajudou demais na eleição, quero aproveitar também para agradecer o empenho deles e de várias outras pessoas, uma figura que surgiu na eleição de 2020, disputou bem, e que a gente, de fato, vai dialogar para construir na política. Sabe o nome do PT? Olhando de longe, não conheço. Falei com ele poucas vezes, que eu acho do caramba, velho. O Portugal. E achei também um parlamentar excepcional quando ele foi. Na minha avaliação, e você sabe que eu tinha um vereador na Câmara que era da minha relação, que era Paulo Vitor. Gente boa. Inclusive vizinho e tal. Meu amigo. Mas, para mim, o melhor vereador que nós tivemos nesses últimos anos aqui em Itamaraju foi Portugal. Portugal foi um ótimo vereador do ponto de vista de fazer oposição, mas fazer uma oposição inteligentíssimo. Firme, uma oposição firme, mas uma oposição dialogada. Ele não se fechou, né? Ele era um vereador atuante, como eu acho também que Paulo Vitor fez uma oposição dialogada. Votou em algumas coisas que eram importantes para o município e fez oposição. Mas Portugal é um nome espetacular. Pô. Já foi cotado em 2020. Não, o PT acabou abrindo mão de construir. Eu acho que nós temos diversos nomes no PT em condições hoje de nós juntarmos força e construir esse nome, viabilizar esse nome. Bacana. Pegando o ensejo aí de vocês sobre Portugal, inclusive ele participou do pleito junto com meu pai, quando meu pai foi vereador, e de fato ele era um dos caras mais técnicos assim, na época. E, enfim, agora voltando sobre a questão do municipal, cara, eleição, resultado de eleição sempre deixa alguns recados, né? Sem dúvida. Eu sou um pouco mais cauteloso em relação ao que Erisvaldo falou, né? Falou em relação à votação de João Roma e o que necessariamente ela significa, porque assim, é uma votação bastante ideológica também, tem uma ligação muito forte com o Bolsonaro, aquela velha questão, né? Até que ponto o voto é o meu voto, o voto é essa onda que eu tô nadando e tal. E eu, assim, não teria motivo nenhum para estar falando isso, né? Assim, propriamente, falo porque eu acho que, para ser honesto, a gente tem que saber até que ponto o grupo tem condições de indicar o nome apenas pela votação que deu. Existe um grupo? Eu acho que existe um grupo, sim. Esse grupo, agora sim, tem qualidades que ficaram claras nessa campanha de João Roma. E aí sim a gente pode pensar nisso como grupo. Mobilização, empenho, dedicação na campanha, né? Algumas estratégias que traçaram, muito aguerrido o grupo. Então, assim, se esse grupo... Eu acho que não... Desculpe interromper, perdão. O comentarista aqui é você. Mas só para atiçar Fica à vontade. E interagir. Eu acho que não existe um grupo. Tudo que existe é só um movimento. Não tem... É orgânico, mas não tem organização, não é hierarquizado, não tem projeto de futuro. Mas é porque todo grupo... Só a boa vontade, porque entendeu? todo grupo ele precisa de um movimento para nascer. Claro, então, claro. talvez seja um processo natural. Movimento, Sim, depois sim. vai se formando, vai vendo quem cai, quem fica, quem chega, quem se coloca como liderança. Então, assim, eu espero até, a gente, né, que gosta da política, eu espero até que daí saia um grupo, que se consolide algo. Agora, com o principal pensamento de abrir a mente, de expandir, porque política não é só sobre quem concorda 100% comigo. Política é soma de votos, né? A exemplo disso, você viu os movimentos que Lula fez, mais ao centro, Bolsonaro fez, mais ao centro. Por quê? Porque você precisa unir votos para, então, você conseguir chegar no objetivo. Então, assim, é uma dificuldade, eu falo porque eu estou próximo desses grupos bolsonaristas, e é uma dificuldade sempre do grupo, um pouco muito fechado. Então, assim, eu espero que com algumas lições que vieram esse ano, esses grupos consigam abrir mais para dialogar com mais gente e assim conseguir se fortalecer ainda mais. O bolsonarismo ele já está mais do que consolidado e mais do que fortalecido, né? Isso ficou muito claro nas urnas.
os eleitos do Senado, deputados e senadores, enfim. Eu acho que não há mais preocupação quanto à onda bolsonarista. Eu acho que a preocupação agora se você quer continuar na política e avançar com essas ideias mais conservadoras, mais à direita, você precisa dialogar com pessoas mais ao centro, pessoas mais à centro-esquerda, senão a gente não vai sair dessa bolha nunca. Eu diria mais ainda. Além disso, eu acho que precisa entender o posicionamento do seu espectro político. Por exemplo, tem muita gente que vota no Bolsonaro e vota só na pessoa Bolsonaro. E lá não tem só isso. Lá tem gente que vota no Bolsonaro porque é liberal ou neoliberal. Tem gente que vota no Bolsonaro porque é conservador, principalmente pessoal de igreja. Encontrou nele uma figura que estratifica, personifica o voto. Sim. Mas tem gente que não. Tem gente também que vota porque é o voto anti-PT, anti-esquerda. Claro. Só que tem gente que vota na figura. Só que a figura morre. A figura decepciona. É o que a gente chama da personalização da política. Desgasta. Né? A personalização. Ciro, um puta político, um cara espetacular. Desgastou. Exatamente. Então, assim, a municipal, assim, eu acharia que deveria fazer essa educação, essa culturalização da direita aqui no município. Sim, concordo. Abrir mesmo, né, de fato, essa mente para conseguir. Por exemplo, as classes mais periféricas sempre é uma dificuldade, né? Sempre é uma dificuldade. E essa dificuldade também ficou clara também na eleição de 2018. Porque Bolsonaro conseguiu se eleger com menos voto em 2018. Então, talvez ele não precisou tanto desse voto mais periférico. Então, assim, até as movimentações de campanha, né, na medida do possível, sempre dava esse conselho, ó, vamos conversar mais, vamos se aproximar mais das comunidades um pouco mais carentes e tal. Então, assim, essas coisas vão servindo de lição e a gente vai aprendendo. Aqui no né? município, a direita está bem distante da periferia, não está? Bem distante, com certeza. Ficou muito, muito centralizada. Sim, com certeza. Mas, agora, Marcelo... eu tive com o Alex da Vigilância Sanitária, e ele me fez uma observação do caramba. Ele falou assim, a carreata de Bolsonaro passou pelo centro da cidade. Não foi? Eu falei, foi. Ele falou, nós fizemos uma caminhada, passamos pelos bairros. Descemos pelo bairro de Fátima, fomos lá embaixo, viramos na rua Rui Barbosa. A gente preferiu andar mais pelo recôncavo do centro do que no centro. Eu achei, assim, uma exemplificação muito clara do que a gente está falando aqui agora, entendeu? Nossa busca ali não era nem para ganhar novos votos, era para consolidar o voto frágil das comunidades. Nós tínhamos pesquisa que mostrava que a parte alta do bairro de Fátima era um voto praticamente consolidado para Bolsonaro. Mas a parte baixa, abaixo da Getúlio Vargas, não. Ali era um voto que tinha um desejo de votar em Lula, mas era um voto frágil. Então nós temos que mostrar força. Então vamos fazer uma caminhada aqui, e a receptividade muito boa. O pessoal recebeu muito bem. Você perguntou a André se tem um grupo aqui, né? Não vou dizer de bolsonaristas, mas essas pessoas que num processo aí de direita conservadora. Eu acho que nós temos uma preocupação em comum. Eu acho que nós, não sei se nós temos, mas nós precisamos ter. Lula terminará o mandato com 81 anos e já disse que não será candidato à reeleição. Ele não aguenta outra campanha, não. Lula tá fora. Humanamente falando, eu acho que ele não aguenta outra campanha. Eu achava que ele não aguentava essa, o cara é incrível. Mas é isso. Eu acho que Lula, com 81 anos, ele tá fora. Ele vai construir um sucessor e tal. Eu acho que a direita nacional, a direita conservadora, os conservadores em si, eles abraçaram Bolsonaro, mas eu acho que Bolsonaro de longe não é o melhor representante para esse grupo. Acho que ele precisa encontrar alguém, porque se passarem 4 anos atrelados à direita conservadora, a Bolsonaro, primeiro, se você olhar o histórico de fato de Bolsonaro, ele não é nem conservador de fato, nem direita de fato. Ele é nacional desenvolvimentista, pelas falas anteriores. E outra que
todo mundo que vai analisar e dizer por que Bolsonaro perdeu a eleição, um pouco fala desse tempero, de falar algumas coisas e tal. Sim. Então, acho que para viabilizar eleitoralmente alguém da direita nacional que consiga pacificar o país e o mercado, do ponto de vista de ter estabilidade, aí tem que encontrar um nome, como nós temos que encontrar um nome para o futuro. Ou, aí, na próxima eleição, a terceira via pode vir forte. O nome da terceira via. Rapaz, a gente vai falar sobre isso. Ô, Boni, tem uma pergunta também disso, Aham. que ele falou nome de terceira via. Aham. Caio mandou mensagem aqui perguntando se tem algum vereador hoje em Itamaraju que tem chance de ser candidato a prefeito ou um vice-prefeito. Posso? Fica à vontade. Chance eu não sei. Eu velho. também quero opinar sobre essa. Chance eu não sei, mas Itamaraju nunca teve um vereador que se tornou prefeito. Exato. Teve só um vereador que se tornou, mas não foi eleito. Foi Walter de Carvalho. Quando foi dado o golpe em Chapéu de Couro, que ele foi cassado, o primeiro prefeito de Itamaraju, ele foi cassado. Cassaram o prefeito. E aí os vereadores elegeram um novo prefeito. O vereador eleito foi Walter de Carvalho, num acordo ali na Câmara, que praticamente não teve votação entre os vereadores. Fizeram um acordo, falou, não, é você, vamos fazer a ata aqui, você se torna prefeito. Depois de Walter de Carvalho, vejam, isso nós estamos falando do ano de 64. Depois de Walter de Carvalho, Itamaraju nunca teve um vereador que se tornou prefeito. Então, na Câmara atual, tem alguns nomes aí que se pretendem candidatos. Mas, hoje, olhando nesse momento, em que não existe oposição à gestão de Marcelo, não existe oposição nenhuma hoje na Câmara. Aprova o que quer. E os 8 não são oposição? Oposição... O G8. O G8? Não se faz oposição na Câmara. O prefeito aprova o que quer. Fale algo que era importante para o município que não foi aprovado. O prefeito não tem oposição. Mas é porque assim, talvez... Mas se é importante para o município, né, não dizer, deva haver ia dizer oposição. isso e um pouco mais. Acho que Marcelo tem muita habilidade de conversar com todo mundo. Por exemplo, esse grupo bolsonarista que a gente acabou de falar agora há pouco. Marcelo dialogou muito bem com eles. E também com parte da esquerda em Itamaraju, Marcelo agregou a campanha dele também. Assim, ó, Marcelo é habilidoso. Mas se você se pretende candidato, você tem que encontrar no outro as fraquezas para você explorar. Porque não justifica, se você vê no outro só força, ou só vê no outro qualidade, não justifica você construir uma candidatura. Porque você vai se tornar candidato do prefeito, nem um vereador hoje da base do prefeito é um pretenso candidato dele. Tem Rubens, 5 mandatos de vereador. Acho que ele construiu bem a condição de ser reeleito. E é isso que ele construiu direito. Acho que Mazzucchi também construiu. Mazzucchi hoje é um vereador consolidado, assim como o Rubens, que construiu uma dinâmica para ele ser reeleito. Eles têm isso. Agora, um vereador hoje, em condições de colocar o nome e a gente olhar para o cenário e falar esse cara tem chance, acho que hoje nós não temos nenhum vereador nessa condição. Nem para vice, que a galera comentou isso também, um nome forte para vice. Talvez uma Rose da Saúde. Eu ia dizer isso. Aí eu vejo... Se eu fosse candidato, eu gostaria de ter Rose como minha vice. Existem esses potenciais, né? Gostaria muito. Rose, só por ser a mais votada, ela já credencia ela para ser mulher, é muito ligada à saúde, enfim. Dialoga bem com todo mundo. Agora é preciso saber se há também esse interesse da parte dela, enfim. Mas eu acho que, assim, pensando rapidamente, talvez Rubens e Rose seriam os únicos, assim, que teriam alguma condição política, de capilaridade mesmo, para talvez chegar numa vice. Talvez só esses dois. Falar algo fora da casinha. Acho que o melhor nome hoje para ser vice de qualquer grupo Itamaraju na Câmara Municipal é o vereador Som. É o distrito mais forte. Assim, estou falando algo fora da casinha. É um local onde os candidatos que Som apoia sempre ganham. Se você levantar o mapa de Nova Alegria, o mapa de Pirajá, principalmente, você olhar o mapa ali, você vê a mão de Som. Mas é histórico a vitória de Valmir dentro de Nova Alegria é histórica, né? Ela não, já ia falar, não sei se ela passa de geração a geração. Eu não sei como é que tá lá com o estadual, mas... Se você olhar os estaduais, o estadual de Som, nós tínhamos 2 estaduais na cidade. Nós tínhamos um estadual que era mais ligado a gente, a política de Valmir, que era a Lucinha, teve pouco mais de 1.500 votos. E nós tínhamos um outro candidato a deputado estadual, que foi o candidato a deputado que Som apoiou em Nova Alegria. E foi o mais votado em Nova Alegria. Mas, como eu estou dizendo, é um cara que está
ainda fora da política de Itamaraju, da sede. Ele teve quase 200 votos só na sede. Então, ele foi o vereador eleito no interior. O interior representa o quê em Itamaraju? 12 mil votos, 10 a 12 mil votos. Talvez não tenha a mesma importância de algumas cidades aqui quando você olha para o interior. Mas se eu fosse candidato a prefeito, convidaria ele. Então, só para a gente fechar o papo da gente. Então, hoje a gente tem 4 perspectivas para poder olhar para o cenário municipal. Foi fechar o papo, eu digo assim, fechar o papo municipal e ir para o estadual. Seria o candidato à gestão, que a gente não sabe quem é ainda. O candidato da oposição, mesmo que seja um dia que não tem oposição, vamos dizer, da esquerda de Itamaraju. O candidato bolsonarista e talvez um emergente que coloque o nome, dispute a campanha, consiga uma vice ou uma secretaria, mas que comece a formar um novo grupo, talvez. São essas perspectivas que existem ou não? Estou errado. Nessa categoria de emergentes, você encaixa vários nomes aí, né? Você pega ali Cássio Cocobongo, que tem uma movimentação, né? Acenando para isso, o próprio Daniel ali. Você pega o próprio Miguel, que chegou numa votação expressiva com o Dal aqui. Então, assim, tem vários brigando para ser... Médicos, né? Fala-se, já comenta-se sobre o doutor Diego. Doutor Cristiano, enfim. Tem muita gente brigando para ser esse nome novo, para pegar a liga ali, falar é um nome novo, é a nova política e tentar nadar nessa onda, que é legítima, né? Agora, a oposição, assim, eu penso assim, oposição... ela não tem como pensar em oposição sem pensar em Luiz Mário, né? Porque nem do ponto de vista comportamental, assim, de bater, eu nem acho Luiz Mário um crítico né? Mas em relação à votação que teve na última eleição. Agora, esse com movimento dele desgastou, então, não? Vou chegar lá. Agora, com essa nova movimentação que ele fez, e aí não é nada em relação ao PT, porque ele pode ir para onde ele quiser, né? Democracia é isso. Agora, eu acho que ele se enfraqueceu em relação a essa constante mudança de rota, sabe? Talvez isso principalmente seja um problema para ele do ponto de vista interno da política, com os grupos políticos. Eu não sei se hoje o amigo pode falar melhor do que eu, mas talvez dentro do próprio PT exista muita resistência, porque Luiz fez uma movimentação lá atrás, meio que recusou, se afastou depois, aí foi caminhando mais à direita, parece que não se encontrou ali, aí tenta retornar novamente para tentar nadar nessa onda que Jerônimo, né, por Jerônimo ter conseguido a eleição no primeiro turno, aliás, ter conseguido ficar em primeiro lugar. Assim, isso foi muito claro, assim, o eleitor também não é tão bobo a ponto de achar que ali foi uma escolha puramente pensando na comunidade, no todo, não. Uma escolha política, que ele tem todo o direito de fazer. Agora, eu acho que ele vai arcar com pesadas consequências, principalmente do ponto de vista interno da política, mas internamente tudo se costura, né? Agora, no eleitorado, eu acho que ele também vai enfrentar dificuldade com essa aliança aí. Tu concorda? Não muito. Nós fizemos, como eu disse antes, nós fizemos alguns levantamentos aqui durante a eleição. Primeiro turno e um no segundo. 3 no primeiro e um no segundo. E né, já no finalzinho agora, Luiz Mário aparecia liderando com 34, 34, 36 no primeiro turno. E aí, quando a gente fez agora, pensando nisso, nós falamos, rapaz, o cara vai dar uma caída. Ele apareceu com 39. 39. Né? Pô, como é que o cara cresceu? Em 2018, quando nós fomos para o segundo turno, Haddad e Bolsonaro, nós procuramos algumas lideranças aqui no município. Inclusive, fui conversar, na época, a Elan era secretário, fui conversar com a Elan, porque eu achei que eles tinham apoiado Alckmin aí no primeiro turno, né? Conversar, Elan, tal, não sei o quê, pra gente caminhar junto, vamos pensar no futuro. Ele falou, não, desde o primeiro turno que a gente estava com o Bolsonaro. Eu falei, então massa. Significa, então, que a força de Bolsonaro nesse período foi essa, então. E aí conversamos com o Luiz Mário. Conversamos com o Luiz Mário, vamos junto, vamos pensar em 2020 e tal, a gente não tem chance de ganhar para presidente, mas vamos... Ele resolveu ficar neutro. Isso levou a gente a um sentimento de que não daria para caminhar com o Luiz Mário em 2020. Mas a partir dali ele construiu condições que fez com que a gente estivesse juntos em 2020. Nessa eleição, nós conversamos muito com ele. Conversamos Nessa muito agora, com ele. nessa última? Muito, muito, muito. Nós conversamos desde o ano passado, que a gente vem conversando com o Luiz Mário. Nós entendemos que, como nós, principalmente a nossa força cá, ligada a Valmir, apoiamos Luiz Mário em 2020, nós esperávamos dele uma retribuição.
não rolou. Ele escolheu outros deputados, caminhou com esses deputados. E outro governador. Caminhou para o primeiro turno com o Neto, caminhou no primeiro turno boa parte do grupo dele, maioria do grupo dele com o Bolsonaro. Mas no segundo turno a gente voltou a conversar com ele. E aí conversa, e ele, rapaz, eu acho que eu não vou me envolver nem para um lado nem para o outro. No final veio. Veio, abraçou a campanha e abraçou de verdade. Isso aí a gente tem que reconhecer. Mas como eu já disse, o processo da construção no município, eu acho que a gente precisa olhar para o futuro, Boni. Sério, eu acho que Itamaraju precisa olhar para o futuro. Eu estou até preocupado com a escolha dos adversários. Quem os adversários vão escolher. Eu acho que as pessoas precisam, as lideranças precisam ter responsabilidade com o município. E eu acho que Itamaraju precisa ter a turma que fala cringe, a turma que chama a gente de cringe. Essa turma de bastidores, viu, gente? Essa turma precisa empurrar a política, pô. Essa turma precisa empurrar a política. Não que eles já vão assumir o comando, mas eu acho que as lideranças... Marcelo foi eleito prefeito, um cara jovem. Sim. Jovem. Teve um olhar diferente sobre a política, porque vinha de 2 governos anteriores, 3 governos anteriores, de caras já com uma vivência na política muito antiga. Tipo, parabéns pela sua visão, realmente. Pedro se torna prefeito depois de ter disputado 2, 3 eleições. Frei Dilson tinha sido prefeito em 96, volta em 2004, sai governando aí. Tarcísio é eleito prefeito já com idade avançada. Então nós tivemos com o Marcelo a eleição de um jovem. Ele não era só uma novidade, ele era um cara jovem. E eu acho que ele tem que fazer esse movimento de escolher no grupo dele. Eu não quero dar pitaco de nome, não, mas eu acho que tem que escolher no grupo dele alguém que olhe para o futuro, que não olhe para o passado. Acho que nós temos que fazer isso também na base do governo do estado. Nós temos que construir um nome que dialogue com o futuro, dialogue com essa turma que chama a gente de cringe, que tem a agonia de transformar a cidade. Aí, Boni, aproveitar a André e você, que são pessoas que levam o Itamaraju muito a sério. Se você eu sei, você votou em Bolsonaro, você votou provavelmente no segundo turno em ACM Neto, André também. Um de vocês, se tiver a oportunidade de ter uma audiência com Lula ou com Jerônimo amanhã, e você puder pedir algo para Itamaraju, você vai pedir ou vai deixar passar? Eu vou pedir, claro. É isso, é essa mentalidade que a gente precisa, não a mentalidade envelhecida da política de eu tenho a oportunidade de ter uma audiência com o governador, aí eu não vou ter. Eu olho muito para Itamaraju, as pessoas reclamando sobre Teixeira. Teixeira é uma cidade jovem, administrativamente. Mas, com exceção de Timóteo, os últimos prefeitos de Teixeira, todos olharam para frente, todos olharam para o futuro. Marcelo, eleito prefeito de Teixeira, ele é um prefeito que é oposição ao governo do estado. Ele é um prefeito do União Brasil. Sim. Foi eleito pelo DEM, União Brasil. Ele não perde uma oportunidade para ir numa audiência com o governador e solicitar obra e investimento para Teixeira. Não perde uma oportunidade. Eu acho que isso, a gente precisa construir essa cultura em Itamaraju, independente de quem for o governador, independente de quem seja o presidente. Porque o pedido de uma audiência de um prefeito, ela traz retorno para o município. Pode não trazer tudo que o cara quer, mas sim. um pouco vem. E a gente precisa construir isso, porque não é só a responsabilidade de tudo vai para Teixeira, ou tudo vai para Eunápolis, ou tudo vai para Porto Seguro. Porto Seguro até o ano 2000, quem era Porto Seguro? Porto Seguro era uma praia só, pô. Você vai em Porto Seguro hoje, Porto Seguro é um centro de investimentos. E Cláudio Oliveira jogou duro. Porto Seguro virou um monstro. Então, acho que a gente precisa disso. A gente precisa que os grupos políticos de Itamaraju não olhem para a eleição apenas como uma manutenção do poder, mas olhem para a eleição como de que forma que nós vamos transformar Itamaraju. A questão é que a política de Itamaraju, por conta de um contexto histórico, ela vem muito viciada no assistencialismo. E para as pessoas novas, geralmente não tem estrutura financeira, concorrer é bastante difícil, entende? Exato. É aquilo, né? É o que a gente chama de estrutura política e estrutura financeira. Eu acho que a política deveria ser o suficiente, ou seja, você tem condições de ajudar, seja no legislativo ou no executivo, e você se coloca, e você se apresenta, faz seu grupo, faz seu trabalho e chega lá com proposta e tal. É o sonho de todos nós, né? Mas na prática, você vê bons candidatos a vereadores todo ano. Porra, fulano de tal, né? Um representante da saúde, bacana, uma boa pessoa. Falar de 2 caras assim, espetaculares que disputaram com boas propostas. Felipe, da Vaz Alegre. Sim. Jefferson, certeza. Cirilo. Sim. Eu cito Ivo Ivo do PSOL.
Ivo teve... Ivo Ivo? Rodrigues. Ivo morava na Liberdade, tá morando lá no Vista Bela. Ivo, acho que teve 60 votos. O cara fez uma campanha espetacular. Se você orçar quanto o Ivo gastou na campanha, Ivo não gastou R$500, pô. Aí como é que você disputa? Você é desleal. espetacular, você é acima da média, mas você não consegue chegar no eleitor. Tem esse princípio. Alguns anos atrás, Deda. Deda. Caramba. Eu digo verdade. sempre pra Deda. Pô, Eu falo, parabéns, Deda, lembrou de um cara... a melhor coisa que Campanha aconteceu em sua dele vida foi tu ter perdido a eleição. Ele perdeu a eleição, começou a construir os aplicativos dele, Verdade. foi cuidar da vida. Mas Deda fez uma campanha muito barata. Deda é um cara super inteligente e quando ele assume alguma coisa pra fazer, ele leva à frente. Deda construiu um grupo para ele visitar com frequência. E Deda, se não me engano, teve 472 Foi bem votos. votado, lembro. Deda ficou como primeiro suplente. E eu acho que Deda só não ganhou a eleição porque ele não estava, naquele período, ele não estava na base de Dalvadizio. Ele acabou indo para um partido que foi com Pedro e ele era oposição a Pedro, virou um negócio. Mas Deda, para mim, é um exemplo do fazer uma campanha sem estrutura financeira. Ele definiu lá, eu vou gastar no máximo, eu acho que foi 5 mil, eu vou gastar no máximo isso aqui. E se dedicou praticamente sozinho no sentido da caminhada e foi muito bem votado. Mas é isso, é muito difícil. Você pensar uma eleição para vereador já é difícil. Para prefeito, meu irmão, é muito complicado. Sim, sim. Nós no PT nós avaliamos que nós temos vários nomes com esse pensamento de olhar para o futuro, de ter uma capacidade de dialogar com a cidade, com as classes trabalhadoras da cidade, com os professores, com os sindicatos, com os comerciantes, com os grandes produtores rurais, com os pequenos produtores rurais. Mas quanto custa uma campanha para prefeito? 1,5 milhão, 3. Para iniciar. De 1,5 milhão pra É lá. mesmo, cara? Você tá É. de brincadeira, Pra iniciar. bicho. Para iniciar. É mesmo? Muito caro. Muito caro. Essa conjuntura, né? Eu não sei qual seria o melhor modelo. Na verdade, não existe modelo perfeito para nada nessa vida. Mas, assim, essa coisa dos candidatos a vereadores, por exemplo, né? Então, assim, todo candidato a prefeito quer ter o máximo, ou pelo menos uma grande base de candidatos a vereadores. Aí você tem ali 50, 60, não sei quanto. Luiz Mário deve ter tido, no mínimo, 50. Marcelo deve ter 100 para lá, nesse ano, nessa última eleição. Então, agora você imagina a majoritária, que é o responsável por esses candidatos, para dar uma estrutura. Inflaciona muito a campanha. Pensa bem, você com 100 candidatos a vereadores, tendo que te pedir gasolina, material, sabe? É muita coisa. Você falou as duas coisas mais caras de uma campanha: material gráfico e combustível. É uma coisa, assim, de outro mundo. Quem nunca participou de uma campanha, assim, não sabe do que a gente está falando. A gente esteve na campanha de Paulo Maria, Paulo da Guarda. Uhum. E, de fato, a gasolina era uma coisa que pesava demais no orçamento da campanha. De fato. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre o cenário estadual. Gente... Ô, Boni, desculpa lhe interromper. Tudo bem. Sobre o município, eu só queria fazer aqui uma saudação, que eu acho que não pode passar, pelo trabalho que foi prestado pela Justiça Eleitoral, pelos servidores da Justiça Eleitoral. Verdade. Porque em Itamaraju, em específico, a eleição ocorreu na mais tranquila paz. Um caso, uma ocorrência aqui, outra ali, mas no geral, tanto o primeiro como o segundo turno foi muito bem. Acho que a atuação da Justiça Eleitoral, da Polícia, da Guarda Municipal foi muito boa. Eu quero aproveitar o espaço aqui, a audiência, para parabenizar e agradecer, porque a nossa cidade passou por esse período eleitoral em paz. Eu aproveito para parabenizar os eleitores, né, cara? Graças a Deus também, poucas ocorrências aí, né? Muita gente estava esperando uma catástrofe, uma guerra e... Eu era um desses. E aí a gente teve um primeiro turno tranquilo. O pessoal vai estar com espada na rua. Segundo se turno, degladiando. tranquilo também, né? Até onde sei, nada aconteceu. Então, assim, parabéns aí a todo mundo que foi, votou, exerceu o seu direito e quem ganhou comemorou, quem perdeu chorou e tá tudo certo. Vamos pra Em frente. relação à comemoração também, André, ele só interrompendo aqui, eu fiquei impressionado que tinha a galera dos dois lados comemorando na praça, né? Sem tanta discussão, sem tanta briga. Então, pra mim, na minha cabeça, isso não aconteceria. E aconteceu de forma bem tranquila. Caramba, eu nem cheguei a ver isso. E aí você falando isso,
Sim. Realmente. Topei gente de verde e amarelo ali, de camisa da seleção, um grupinho ali na praça. Eu falei, rapaz, o pessoal tá com coragem, viu? É verdade. Você vai pra lá sem procurar encrenca, mas você pisa no pé de um. Já acha que é porque é do contra, aí né? Pronto. Verdade. O atentar também, né? A galera vai lá, bate É. resenha, e tem gente que não gosta de resenha, então acaba Tinha um cara com som na fomentando praça. isso. Tinha um cara com som na praça e eu acho que no pendrive dele tinha várias músicas e tinha a música do Bolsonaro. Aí chegou uma hora lá que na passada da música tocou um pouquinho de Bolsonaro. Aí estourou. Caramba, velho. Bora quebrar o carro! Ele deu sorte, O hein? cara foi ágil. Gente, Jerônimo e ACM Neto. Jerônimo, 4.480 mil votos. ACM Neto, 4.007 votos. E aí, uma fração para cada um deles aí. Eu achei a ACM Neto muito bem votado. Achava assim, que a ACM Neto tinha essa ideia aqui, que ele ganharia em Itamaraju. Claro, ganhou no Né? primeiro turno. Por conta do prefeito. Mas achava assim que ia tomar assim, uma goleada no estado. E não foi. Foi até uma coisa assim, parelha, aceitável o resultado. E a goleada que Lula deu no Bolsonaro na Bahia, eu pensei que isso ia repercutir no Jerônimo, porque as pessoas que votam no Jerônimo votam por conta do Lula. E aí eu queria jogar a bola para vocês. O que vocês acham que aconteceu que não apareceu esse voto? Eu discordo um pouquinho de você, Boni, porque é o seguinte, beleza, as pessoas que votam em Lula tendem a votar em Jerônimo, mas assim, como você mesmo sempre bem lembra aqui, quem era Jerônimo? Né? Pelo menos por eleitor médio, Jerônimo não existe na política. Quem existe foi Lula. Então assim, ele conseguiu dos 70%, 71% que Lula teve, ele conseguiu ter ali o suficiente para ele ganhar a eleição. Assim, um cara que há pouco tempo atrás, nas próprias pesquisas, não mostrava nem susto, né? Nem assustava a campanha de ACM. Então, assim, pelo contrário, eu acho que foi muito bem sucedida essa atrelação, essa associação da imagem dele à de Lula. Eu achava incrível, porque, assim, Rui Costa, querendo ou não, ele tem uma boa aceitação na Bahia, uma aceitação muito, muito boa mesmo. Um primeiro mandato muito positivo, o segundo mandato eu tenho minhas ressalvas, mas, assim, é uma liderança gigante na Bahia. E o Rui Costa foi esquecido, assim, pela campanha de Jerônimo. No segundo turno, então, nem eu assisti alguns programas eleitorais de Jerônimo. Rapaz, era Lula e Jerônimo e Lula, e foi. Então, assim, eu discordo no sentido seguinte. Para um cara que chegou agora na eleição, que até poucos meses dizia-se que era só um tapa-buraco para o PT não ficar sem palanque na Bahia, o cara ganhou a eleição, o quê? Justamente na onda Lula, entendeu? Então, eu acho que ele comeu muito voto de Lula, mordeu muito essa margem de voto de Lula e destruiu a campanha de ACM, né? Que estava se encaminhando bem no início e teve erros também, claro. A gente pode comentar depois. Mas eu acho que foi muito bem sucedida a estratégia. Mas eu, de fato, acho que a diferença podia ser maior. Eu esperava uma diferença maior. Mas, ao mesmo tempo, a ACM Neto é um príncipe, né? A ACM Neto é o príncipe da Bahia que todo mundo espera a hora que ele seja coroado. Ninguém imaginava que a ACM Neto fosse perder a eleição. Eu vi essa frase na boca de Daniel Borges. Daniel é meu professor. Ele tava nisso. Tipo assim, no dia que a ACM Neto for candidato a governador da Bahia, ele será governador da Bahia. Então, quando decide que a ACM Neto vai de fato disputar o Estado, e o PT, o governo, na verdade, fica tentando achar quem vai ser o candidato do governo, demonstrou uma certa fragilidade. E aí, quando coloca o nome de Jerônimo, como eu disse, um nome novo. Na minha avaliação, isso facilitou para a gente construir o nome de Jerônimo, mais do que se fosse um nome já consolidado. Mas, ao mesmo tempo, para o eleitor geral da Bahia, era um cara totalmente desconhecido. E aí? Na verdade, nem tanto. Assim havia Na verdade, não comentava sobre o nome Jerônimo. Se comentava sobre o cargo dele. Secretário. Pelo mau desempenho da educação frente aos números do IDEB, né? Acho que é IDEB que mede a educação. Na verdade, ali foi escolheram um momento para falar sobre isso, né? Então, assim, foi um período do início da pandemia que gerou um IDEB avaliado sobre a educação à distância, não? Como é que foi o nome? Durante a pandemia deu-se um termo que não era educação à distância, né? Mas que, na verdade, era o aluno em casa. Então, a avaliação naquele momento foi nota baixíssima.
No ano seguinte, que a avaliação sai esse ano, a Bahia foi o segundo estado que mais cresceu a nota do IDEB de todos os estados brasileiros. A gente continua numa posição que não é satisfatória, a gente tem um caminho muito longo para corrigir esse percurso, mas eu fico impressionado, Boni, com os investimentos que têm sido feitos na educação. Os investimentos físicos, os investimentos em pessoal, e aí não só sobre os professores estaduais, mas os municipais também, mandar uma saudação, porque eu sei o quanto pode ter sido difícil minha presença em sala de aula a minha vida inteira. Sempre fui um estudante inquieto e sei do trabalho que eu dei para vários professores, tanto do município quanto do estado. O cara está se retratando agora. Sempre. Poxa, muitos professores que me deram aula dão aula hoje pro meu filho. Aí ficam lá puxando o saco, falando, né, para que o menino não siga o que o pai fazia. Aí fala, não, seu pai era assim e tal. Mas os investimentos que a gente vê hoje, inclusive nas escolas aqui em Itamaraju, a gente tem visto aí investimentos importantes. Eu tive, depois da fala do prefeito, eu visitei algumas escolas aqui para eu ver de perto o que estava acontecendo nessas escolas. O Inácio está sendo construído lá, por exemplo, uma praça de ciências, uma praça que será dedicada à ciência mesmo. O aluno vai ter a sala de aula e vai ter uma praça, um ambiente aberto na escola para ciência. Show de bola. Show de bola. Tem hoje no Inácio Campo Society, pista de atletismo, quadra esportiva coberta, um ginásio. Eu vi. Uma situação Pela que rua você passa, você vê a quadra coberta. eu entrei lá e fiquei impressionado, porque eu já dei aula em escola pública, já dei aula em escola particular, mas a estrutura que eu encontrei no CIEI, o antigo Inácio, e no modelo, que na verdade agora é Arivaldina Juazeiro, a nossa... Não sabia. Valda, em homenagem à Valda, o modelo. Conheci demais. Então, essas duas escolas, essa estrutura tá ficando uma coisa muito incrível, velho. E o CIEI, né, o antigo Inácio, tem aula de tempo integral. Então, tem essa dificuldade ainda sobre a alimentação, porque tem a questão dos repasses da alimentação escolar, que ainda é baixo, né? Então, o Estado tá passando, se não me engano, R$ 1,50 para alimentação. Isso vai aumentar muito, porque a escola vai ter que ficar com o aluno lá, receber o aluno de manhã, entregar o aluno à tarde. Tempo integral. Tem que ter atividade física, tem que ter aí atividade de ciências, tem que ter... Mas estou entrando demais na educação e a gente está falando do resultado eleitoral. Só antes de você voltar para o resultado eleitoral, quando você está no meio do mato, andando na estrada de chão, de repente, eu não sei se é Egídio Brunet ou é Jaci Rocha. Aí tem uma escola tão bonita. Jaci Rocha. Eu acho que é Jaci Jaci Rocha. Rocha. Cara, mas é do Prado. É do Prado. É do Prado, território do Prado. né? É território do Prado. muito Mas bem feito. aquela escola sei qual é a escola, foi muito bem feita mesmo. E uma escola do campo com quadra coberta, né? Então aqui em Itamaraju, né? Nós temos ela lá e nós temos a escola do assentamento Bela Vista. No assentamento Bela Vista nós temos a escola aqui, a escola é municipal e estadual, né? Funcionam as duas lá, e tem lá a quadra coberta que tá lá, e aí eu não me apresentei, eu sou assessor do deputado federal Valmir Assunção. Graças a uma emenda de Valmir, nós temos lá uma quadra coberta e um assentamento que está sendo... Oi? É a emenda de Valmir? Emenda de Valmir. Escola? Parabéns para Valmir. E o calçamento que está sendo calçado lá no assentamento. Então, quem vai daqui para o Alho, entrando no assentamento Bela Vista, já vai topar já daqui a uns dias o calçamento todo no assentamento e uma boa estrutura lá para os estudantes, para a juventude. Aí, retornando, eleitoralmente, estou muito com o André, no sentido de que estava marcado na história de Semineto. Ele não tinha outro papel na vida, a não ser governador da Bahia. E ele está saindo da eleição numa condição de ser o principal opositor do governo Jerônimo. Mas ele não vai ter a oportunidade que teve, eu acho, como ele teve com o Rui Costa. Ele tinha que ter disputado em 2018, poxa. Se ele disputasse com o Rui em 2018, ele disputaria agora com um desconhecido. Ele perdia. Eu tenho certeza que em 2018 ele perdia. Mas ele ia ficar como principal opositor de Rui para ele disputar com quem ia suceder Rui. E em 2018 ele recuou. Eu acho que isso... É justamente aí que eu começo as minhas críticas em relação à ACM. Eu acho que... E eu não estou falando de política baixa, não. Quem me conhece sabe. Não é esse tipo de política que eu faço. Agora, o comportamento de ACM Neto, nos últimos 4 anos na Bahia, como alguém que
pleiteava o governo do estado foi muito brando em relação ao PT na Bahia. O PT, e aí é o que Erisvaldo falou, que politicamente falando, se você tem um projeto eleitoral, político, você tem que atuar friamente. Então, assim, você tem que ser calculista. É igual a questão dos vereadores de oposição aqui, que poderiam fazer uma posição mais ferrenha, você falou. A mesma coisa Neto, poderia ter uma posição um pouco mais firme em relação ao Rui Costa. Aquela aproximação de Neto a Rui Costa durante a pandemia, e aí tudo bem ele ter pensado na mesma logística, mas assim, politicamente prejudicou, assim, se aproximou muito, sabe? Fez muitos acenos, então assim, eu acho que ele foi muito brando. Assim, e olha sem falar, se ele estava visando o público contrário ao de Rui Costa, as políticas públicas da pandemia que ele estava tomando era tipo, dizendo assim, eu rechaço. Eu não quero esse voto perto de mim, porque a população, a outra parte da população estava colado com o pensamento do presidente da República, com o Bolsonaro. Então, dizia assim, essas medidas são erradas. Exatamente. E esse era o público que Netinho tinha que focar. Sim. E aí focou no público de Rui, no qual ele não tem como concorrer. Exatamente. Tem uma pergunta aqui também, só interrompendo vocês rapidinho, que é se a CM pecou em não se posicionar, em não tomar partido nessa política de segundo turno. Deixa Então, só ele concluir isso aí que ele tá falando e ele responde. Tá, então assim, ele... Eu nem tô falando, nem vou entrar nesse mérito de questão de vacinação, não tô falando sobre isso. Tô falando sobre a gestão da pandemia, entendeu? Assim, atitudes um pouco exageradas, pelo menos para uma parte do eleitorado, boa parte do eleitorado da Bahia, em relação às empresas que foram fechadas, em relação à perca de emprego. Então assim, naquele momento ele falou, não, eu vou mostrar agora que eu sou diferente do cara que tá aqui. E se eu quero... Ali ele dividia E se eu quero me colocar... a fatia do bolo, se eu quero me colocar criava como até opositor, militância. porra, eu preciso castigar, eu preciso machucar essa administração que aí tá. E aí o tempo todo, muito, muito brando, muito... Então, assim, eu acho que isso não pegou liga, sabe? Acho que em algum momento ele... Nesse momento, você se lembra que a direita da Bahia começou a dizer CM Neto e Rui Costa, mesma coisa, mesmo time, não tem diferença um pro outro. Pegou muito. E Rolou olha essa a movimentação conversa, que o Rui rolou Costa fez, experiente. O que o Rui Costa fez? Neto não tava batendo nele, não. Mas ele foi o primeiro a bater. Aí que Neto foi tentar reagir, aquela coisa que a gente falou sobre ser reativo e proativo. Então, o Rui Costa percebeu que precisava bater, começou a bater nele. Bater, e aí... Então, ele meio que tentou os bater, aí não teve mais tempo. Entendeu? Então, assim, era um comportamento que era para vir pelo menos nesses 2 anos. E a pandemia foi crucial. Entendeu? Porque ficou um voto muito solto, não ficou um voto eu sou ACM, sabe? Ficou um voto assim muito... sou ACM, é um cara novo, tá aí, mas não foi, ele não criou laço com o eleitorado. E uma coisa a gente tem que deixar muito claro. A condução da pandemia pelo presidente, o pessoal falava que foi uma condução errada. Agradou metade do país. Assim, os grandes veículos de comunicação não gostaram e foi demonizada a condução dele. E isso ficou muito latente e público. As pessoas que gostaram não tinham onde dizer eu gostei, eu concordo. Até porque se dissesse em uma rede social, as suas redes da época, não sei se vocês vão lembrar, eram canceladas, eram caçadas. Mas absurdo, tinha um público enorme que dizia, é isso que eu quero. Deu pra entender? Uhum. Certo ou errado, estou julgando Sim. o mérito. Certo ou errado, tinha um público que dizia, tá certo, é assim mesmo. A pergunta que foi aí sobre posição. O negócio é posição. Bolsonaro ele tem posição sobre tudo. Qualquer coisa, Bolsonaro tem posição. E a política, ela precisa disso. Porque se você é líder, você tem que ter posição. E isso faz com que Bolsonaro dispute qualquer narrativa. Qualquer narrativa. Esse é um problema que nós encontramos no município. Esse é um problema de Neto. Neto não teve posição. Não teve. Neto tentou construir a candidatura dele navegando até na música do avô. Ele só não tinha condição de colocar tá faltando homem, doutor. Verdade. Ele só não teve condição de colocar Cabe música, muito mas essa crítica. ele tentou nadar numa política olhando para o passado. E aí o povo... E assim, Erisvaldo fez uma observação muito inteligente. Num momento em que não o Brasil apenas, mas o mundo está tão polarizado, você ficar no meio termo sem se posicionar é suicídio eleitoral. Muito.
E eu acho que esse foi o maior erro, assim. Eu acho que nisso a gente concorda plenamente, né? E aí, o resultado, a urna não perdoa, né? Então, é isso. Só o para coice que mais dói é o coice de urna. O coice de urna. Vou anotar Dói. essa. E só para a gente terminar aqui sobre a política estadual e a gente falar sobre o que boa parte do pessoal quer ouvir, aquele negócio Eu Sou Negro de Netinho pegou mal pra caralho. Pardo, né? Justamente Justamente para uma ala ideológica que ele tanto acenava. Porra, que era aquela bicho. ala mais ideológica de esquerda, que você tal, aquelas pautas e tudo. Faz isso não, cara. E aí ele caiu na própria armadilha, velho. Isso aí foi o problema é como você sinaliza, né? Se ele historicamente sinalizasse pardo, beleza. Mas ele, no início do processo eleitoral, ele se declara branco. 2 semanas depois, ele se declara pardo. Aí, pô, Sol. você tem que... Insolação, pô. Insolação. Eu digo sempre, pessoal, olha, minha cor, eu não sou um cara branco em qualquer país da Europa. Qualquer país da Europa, eu não sou um cara branco, pô. Mas no Brasil, eu sou branco. Eu tenho cabelo liso. Sim. Eu não sou negão. Sim, Como é que um cara que é mais branco do que eu, pô, vai se declarar pardo no interesse, porque ali não tinha outra coisa, ali era no interesse do recurso do fundo partidário, que receberia mais do fundo eleitoral para uso na campanha. Pegou Muito mal. E na cidade, a cidade de população mais negra, de maior população negra fora da África. Salvador tem a maior população negra fora da África no mundo. Aí o cara vai fazer isso. Ofender. Ou quem sabe também quis fazer um aceno também, porque a ACM tem uma tara com aceno, né? Para tudo e para todos. Então, assim, talvez também foi por conta da população, maioria ser negra e tal. E em Salvador isso é muito forte, muito latente na sociedade. Eu não tô querendo aqui que a ACM fosse um prefeito de direita, sabe, integralmente, não. Eu acho que ele como prefeito, até porque prefeito nem cabe tanta ideologia, a gente tem que pensar. Mas pelo menos... Mas na Desculpa campanha... que eu vou dizer aqui. Pelo menos mentir, igual Dória. Lembra Dória em 2018? Bolsodória, vamos matar bandido, vamos fazer acontecer. O cara entrou, o cara... pô. Entendeu? Isso acontece demais na política, moço. Pô. Acontece demais. Cria-se alianças que depois é só eleitoral. Essa aliança Neto-Roma, a melhor coisa que aconteceu para Roma foi Neto não ganhar a eleição. Neto não ganhar a eleição foi espetacular para Roma. Claro que o ruim para Roma foi que ele passou a não ter mais o espaço nacional. Vamos ver o que Tarcísio vai arrumar para essa turma, né? Em São Paulo. Quem vai dar para abraçar? Pronto, e a gente vai falar sobre isso agora. Cenário nacional. Primeiro vamos falar do resultado. Apertado. 50,9 para o Lula, 49,1 para o Bolsonaro. Todo mundo aqui já esperava? A gente já havia perguntado, né? O que fez o Bolsonaro crescer no segundo turno, na opinião de vocês? Porque eram 6 milhões de diferença, né? Caiu para 2 milhões. 2 milhões. Eu fazia uma previsão seguinte. Se tudo desse errado na campanha de Lula, Bolsonaro teria 80% dos votos de quem não votou nem em Lula nem em Bolsonaro e votou em outros candidatos. A minha previsão era... O Bolsonaro teria 80%? Isso. Vamos dizer, 9.900.000 pessoas votaram em Tebet, Ciro, Soraya, nos outros. Eu pensava, pô, se disso aqui sair 80% e votar no Bolsonaro, que eu achei que não ia ter um aumento da votação, não ia ter uma mudança de que pessoas que não votaram, um monte iriam votar. Então, 80% vota no Bolsonaro. O Lula tem 20% desses votos. O Lula ainda ganha a eleição. Então, minha previsão era, não vai ter não vão gerar novos eleitores para votar o voto válido. O Lula vai ganhar a eleição aqui, 300 mil votos. Tranquilo. Mas isso era assim, o pior dos mundos na minha imaginação. No geral é comum, toda eleição, quem vai em primeiro lugar ter menos votos no segundo turno, ganhar menos votos no segundo turno do que quem vai em segundo, porque polariza. Só que a eleição nacional já estava polarizada. O primeiro turno já foi quase um segundo Antes turno. da eleição estava. Por quê? Em 2018, por exemplo,
fora Bolsonaro e Haddad, as pessoas votaram em outros candidatos, 26 milhões de pessoas votaram em outros candidatos. Votaram em Ciro, votaram em Alckmin, votaram em Marina, 26 milhões. Agora não. Fora Lula e Bolsonaro, só 9 milhões e 900 mil pessoas votaram em outros candidatos. Caramba, Já foi uma eleição polarizada. E sabe o que me dói? Isso desidratou o Ciro. A gente perdeu um grande político. Mas eu acho que ele não soube ler o cenário. Eu acho que o João Santana, com a raiva ali do Lula e tal, acabou tensionando uma situação desnecessária. Porque o Ciro ficou parecido no final do primeiro turno, ficou muito parecido com as pautas de Bolsonaro. E aí o eleitor, ele olha para o cara e pensa, pô, tem o original aqui e tem o genérico aqui. O cara foi no original. Aí o Ciro desidratou. Teve jeito. Ciro tentou resgatar uma esquerda. O pessoal tá me cobrando pausa. Só vou fazer esse comentário pra gente ir pra pausa e você retorna. O Lula e o PT trouxe uma pauta de esquerda bastante progressista, identitária, sobre minorias, veio arrastando isso, não só na campanha, mas é o aspecto político a ser trabalhado, é o público que tem sido trabalhado pela esquerda e pelo PT. O Ciro viu que isso tinha uma resistência absurda de parte da sociedade. Então ele quis resgatar uma ideia de esquerda dos anos 70, 80, sobre trabalho, reindustrialização, sobre até certo nacionalismo, sobre você fortalecer a indústria nacional. E eu acho que não colou. O pessoal não entendeu muito bem o que ele estava falando. Sobre você não se submeter a bancos, sobre não entregar o país aos juros, aos estelionatários da especulação financeira. Mas eu acho que o pessoal não captou essa mensagem, não. A gente vai para o intervalo agora? Beleza. A gente vai para o intervalo e você conclui o seu pensamento já. Foi? Bem-vindo a Master Vidros, a primeira fábrica de vidros do extremo sul da Bahia. Há praticamente 10 anos no mercado, transformando vidro comum em vidro temperado. Você que é vidraceiro ou construtor e está procurando vidros de qualidade com muita agilidade, vem nos fazer uma visita. Master Vidros, encurtando distância. Vem fazer seu orçamento aqui. Bem-vindo a Master Vidros, a primeira fábrica de vidros do extremo sul da Bahia. Há praticamente 10 anos no mercado, transformando vidro comum em vidro temperado.
é vidraceiro ou construtor e está procurando vidros de qualidade com muita agilidade, vem nos fazer uma visita. Master Vidros, encurtando distância. Vem fazer seu orçamento aqui. E voltamos. E eu voltei com essa camisa linda. De novo. Do tricampeonato. De novo, cara. Do Rapaz. tricampeonato da Libertadores. E o Real Madrid, que se prepare. Faça um corte. Copie, coloca lá no seu Instagram. Marca Vinícius Júnior. E fala, Vinícius Júnior, cuidado que o avião... Como é o nome dele? Rodinei. Tá chegando aí, viu? Pessoal, o Brationcast não tá somente no YouTube. Tá também em outras plataformas, como por exemplo o Spotify. Então, se você quiser ouvir a gente dirigindo, fazendo o seu Cooper, dando aquela corridinha na academia, acesse o Spotify, digite Brationcast e você vai poder ouvir a gente. E não só o episódio de hoje, nós temos vários episódios anteriores que vale a pena dar uma assistida, tanto da segunda temporada quanto da primeira temporada. Episódios inspiradores e se você fizer isso será de grande ganho. Outra coisa, YouTube, tem um botão vermelho aí embaixo que é se inscrever. Nós temos uma audiência enorme, muito grande, mas a gente tem um baixo número de inscritos e eu gostaria muito que você valorizasse o nosso trabalho, desse essa moral, se inscrevesse, curtisse e também compartilhasse. Se você fizer isso, nós vamos ficar muito, muito agradecido. E a gente vai voltar com as perguntas, Giazi. O público de casa, você pode interagir. Muitas pessoas têm mandado perguntas, vamos ouvir algumas delas. E aí a gente volta com Elisvaldo concluindo o que ele estava dizendo. Tem muita gente perguntando aqui, falando o nome de Miguel e perguntando se ele é um nome forte para essa candidatura agora para disputar 2024. Vamos voltar ao municipal? Falaram também, estou complementando, de Cássio Bocobon, que a gente não citou ele na vez que a gente falou de Rodízio e de Luiz Mário. O cenário pro lado mais da oposição Já tem tá um bem grupo, movimentado, já tem um né? grupo formado aí. Não, Começa a especular assim, meu amigo. eu imaginei que o nome de Miguel seria um nome para disputa de vereador, né? Então, eu não consegui ainda visualizar Miguel, porque assim, as pessoas enxergam a campanha de um deputado e acabam vendo na campanha do deputado a perspectiva de uma campanha municipal. Eu já coordenei campanha de deputado e vou lhe dizer, o voto do deputado não é uma campanha polarizada, não. Não tem polarização em campanha de deputado. Quando acontece é porque é do interesse das duas partes. Nós já tivemos polarização aqui. Valmir Ronaldo, que era do interesse das duas partes. Valmir Ronaldo fazia ali uma polarização e concentrava mais de 50% dos votos da cidade. A campanha de deputado é mais solta, mais tranquila. Para você ir para uma campanha municipal, já vi casos aqui de gente que foi candidato a deputado, teve 3 mil votos, foi candidato a vereador, teve 300. Gente aqui em Itamaraju. Então, Joilson é um caso. Joilson foi o segundo ou foi o terceiro mais votado aqui na última eleição. Foi o terceiro ou quarto mais votado aqui na última eleição. Quando chegou a eleição para vereador, ele não teve nem 15% da votação que ele teve para deputado. E aí, quando você tem uma candidatura a deputado, as pessoas acabam enxergando em quem está à frente dessa candidatura como um pretenso nome.
Acho que Miguel tem espaço para construir, ele tem mostrado isso, mas se algumas pessoas estão falando dele de candidato a prefeito, talvez seja para ele disputar, tentar construir, formar um grupo, porque uma campanha municipal em Itamaraju, como a gente disse, ela é uma construção que não vai acontecer tão fácil o que aconteceu com o Marcelo. Não vai acontecer. É muito difícil você ter a formação de um grupo, e foi um grupo grande para apoiar os deputados na época, eles conseguiram construir um grupo grande e esse grupo se manteve vivo. Não é uma figura ou duas figuras que aparecem, é um pouco do que André lhe disse lá atrás sobre o grupo que apoiou João Roma aqui. E foi Jorge Almeida a liga do grupo. Isso. Tem várias figuras que exercem um papel de liderança, e se essas figuras conseguirem constituir um consenso, não precisa ser um consenso, uma convergência de um projeto de poder municipal, beleza, elas vão para a disputa. Mas quando você tem poucas lideranças, quando você não tem capilaridade de todo o município, quando você vai para uma eleição de deputado e depois você, quando estiver aproximando da do município, você começa a ver que pessoas, líderes de bairro, que estavam contigo para deputado, estão sendo cooptados pelo poder, aí você se esvazia. Aí você tem que pensar, ter cautela no processo para que você não crie uma candidatura para no final você não ter votos para vereador. Essa sua observação também serve para Cássio? Serve, com certeza. Cássio é um pouco isso. Cássio, hoje ele é secretário municipal, está ganhando experiência. Foi do grupo que ajudou a eleger Marcelo. Cássio era, se vocês puderem se lembrar, Márcio. Turismo, esporte e cultura. Mas eu digo assim, Cássio foi candidato a vereador, ele era do MDB, que apoiou Marcelo. Então, pensando antes, Pedro era prefeito, Pedro decidiu quem seria o candidato a prefeito dele, o grupo de Pedro rachou, fortaleceu a candidatura de Marcelo, desse racha de Pedro, uma turma foi com Marcelo, uma turma foi com o Léo Lopes, uma turma foi com o Luiz Mário, fez uma divisão, mas quando Marcelo ganha a eleição, Cássio é uma das figuras que vai participar do governo. Então, Cássio tem experiência administrativa, hoje está como secretário, se não me engano, de administração em Prado. Isso. E ele já sabe do riscado. Eu acho que Cássio não tem uma expectativa de ser candidato a todo custo. Acho que Cássio está fazendo uma movimentação e medindo, para ele saber qual o espaço que ele vai disputar. Ou se ele, de repente, recua e ajuda Gilvan na reeleição, que eu acho que é uma reeleição, aparentemente uma reeleição fácil. Aparentemente uma reeleição fácil. Mas não é fácil você ter uma candidatura como a de Cássio em Itamaraju e Gilvan disputando a eleição lá. Porque Cássio é uma das principais figuras do governo de Gilvan. Você concorda? Em parte, sim. Não, Erisaldo falou coisas assim bem básicas que é fato, né? Uma candidatura você não constrói assim com facilidade, tem várias nuances. Agora, a movimentação que Cássio faz é algo assim, muito, talvez a gente que está um pouco mais próximo da política perceba isso, talvez o eleitor não perceba. Mas assim, minha visão, estou aqui para dar minha opinião. As movimentações de Cássio, elas são muito técnicas e frias, assim. Eu vejo uma candidatura muito estratégica ali. É tudo muito estratégico, as movimentações que Cássio faz, não é muito orgânico, sabe? E não é tão genuíno. Quando você fala sobre Miguel, por exemplo, ele tem lá seus defeitos, mas estamos aqui falando sobre do ponto de vista político. Ele é um cara genuíno, ele acredita em algum... O entorno dele é bem orgânico. Exatamente. Ele tem umas ideias bem firmes, né? E ele consegue... E eu atuei na campanha com ele, eu participei de uma campanha junto com ele, e assim, eu posso dizer assim, com tranquilidade, que Miguel, ele sabe onde ele tá, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? E às vezes a gente até tinha alguns embates assim, e em algum momento eu percebia que ele tava certo, então assim, ele tá com o feeling do negócio. Uhum. E talvez quando alguém comenta sobre Miguel, candidato a prefeito, a vice-prefeito, eu acho que, querendo ou não, isso mostra também um pouco no sentido de que ele reúne algumas características que um prefeito tem que ter. Ele surgiu no cenário, que um novo senão tem a gente que ter. não tava nem falando dele. Então assim, eu acho que ele, para quem tá iniciando agora e tá muito verde, ele tá dando um passo bacana, que é o quê? Se colocou no cenário, o deputado que ele coordenou a campanha, ele foi o único coordenador da campanha, independente do mérito, o deputado teve quase 4 mil votos.
Então, assim, ele consegue, ele tá fazendo parte do cenário, ele já é chamado para as reuniões, o pessoal já quer que ele participe junto das campanhas. Então, assim, Miguel, ele tem as características, pelo menos do ponto de vista, assim, de externo, cara jovem, cristão, família, tal, muito próximo dessa pauta das crianças com limitações especiais. Então, eu acho que se ele souber delinear, ele pode, não sei, agora política a gente está falando de um cenário muito aberto de coisas, né? Uhum. Mas eu acho que ele pode ter sucesso, sim. Entendeu? Beleza. Então vamos voltar ao cenário Vamos lá. nacional. Daqui a pouco o G pode ler outra pergunta, fica à vontade. Então tá, cenário nacional, voltando. Então eu estava falando que o Ciro, ele foi, por conta da polarização que você estava comentando, você falou lá, teve 26 milhões, desculpa. E agora 9.900. E agora 9, e aí eu falei que desidratou o Ciro, e é lamentável porque, de fato, eu acho que ele enriquece o debate político no Brasil. Eu acho que ele tem a agregar no debate político. E aí, por que, na opinião de vocês... Porque vamos pensar, você tinha dito no início assim, a gente precisa fazer novas construções. Aí você citou, o Lula vai estar com 81 anos quando terminar o mandato, né? Bolsonaro também não é nenhum garoto. Tá. E eu não sei se o Bolsonaro vem novamente ou se vai estar o nome desgastado. Há também vários cismas no que se convém chamar de direita, que para mim não é direita. É a construção de uma coisa que de fato pode ser direita. Tem muito conservadorismo, tem muito anti-PT, tem muito liberalismo, mas talvez direita, não sei se a gente tem aqui no Brasil ainda, entendeu? Ou se tem, ainda é muito pequeno. Então é uma convergência de muita coisa que a gente chama de direita. E aí surge dois nomes no horizonte, no prisma do horizonte, que é Zema e o Tarcísio. Só que o Zema, cara, eu achei que ele fosse transmitir voto dele pro Bolsonaro e eu frustrei. Eu fiquei assim... Zema é um dos maiores derrotados da eleição. Isso. Eu acho isso. Um dos maiores derrotados da eleição é Zema. Achei fraco. Porque ele não ficou de internet pedindo voto, não. Ele foi pra Palanque, ele rodou Minas, ele visitou o prefeito, ele fechou com o prefeito. Ele deu o quê? Ele deu mais de 600 mil votos no segundo turno, né? Pra Bolsonaro? Não. Ele deu pouco mais de 400 mil. Pouco mais Achei de 400 muito... mil. Mas a promessa era Bolsonaro ganhar em Minas com 1 milhão. Uhum. Ele não conseguiu. Muito difícil essa questão de transferência de voto pro governador. E muito difícil porque no primeiro turno o cara não se posicionou de fato. Ele não disse... Ele não teve uma posição, o meu candidato a presidente é Bolsonaro. Aí só Mas ele tinha um cara do partido dele, pô. Sim, aí só no segundo turno. A novidade em Minas, o interessante de Minas foi a novidade. Ele declarou apoio a Bolsonaro, e era um pouco esperado, mas o vice dele declarou apoio a Lula, que não era esperado. Então o vice-governador eleito declarar apoio a Lula foi uma coisa que trouxe uma diferença, porque o cara está pensando em 26. O Zema está pensando em 26 no plano nacional. O vice dele está pensando em 26 no plano estadual. Sobre Tarcísio, eu acho que Tarcísio fez uma mensagem, né, a declaração de Tarcísio sobre o resultado da eleição foi uma mensagem muito positiva do ponto de vista da aproximação com o governo. De dizer, olha, nós precisamos do governo federal. E São Paulo, diferente do que a maioria das pessoas pensa, São Paulo é um dos estados mais dependentes do governo federal. Dependentes? Mais dependentes do governo federal é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo depende muito do governo federal. Porque tem uma máquina pública em São Paulo de quando São Paulo era a locomotiva do país. Que não é mais a locomotiva do país. Mas São Paulo tem um PIB equivalente ao resto do Brasil. Não. Não, há uma boa parcela do PIB do Brasil. Isso. Não toda. Você tem um problema sério, tipo, vou citar um caso assim, Itamaraju. A gente olha para Itamaraju e diz, poxa, Itamaraju podia ter mais uma escola estadual. Só que a população vai envelhecendo. Então, Itamaraju já teve um número de estudantes de ensino médio maior há 10 anos atrás do que hoje. O número de estudantes do ensino médio de Itamaraju era muito maior do que é hoje. Aí você mantém uma estrutura que lhe traz custo em um período que você não tem mais a necessidade daquela estrutura. São Paulo, quando era a locomotiva de fato do país,
São Paulo construiu uma estrutura de serviço público e tudo, que traz um custo para ela ou para o estado de São Paulo hoje, que São Paulo não precisa mais. Mas como é que você vai reduzir essa estrutura? Se toda eleição aparece o discurso de vamos reduzir a máquina, aí você ganha o governo e aumenta a máquina. É um problema sério que São Paulo passa. Muito grande. São Paulo tem esse problema. O Rio de Janeiro, se você lembrar, 3 anos atrás, o Rio de Janeiro estava com um discurso de falir o Estado. Tá falido o Estado do Rio de O Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Então, são Tá estados, capenga. são estados que eles não apresentam crescimento ao nível de sua população mais. Aí você olha para os estados do Nordeste, tem estado do Nordeste que no período de pandemia cresceu 6%, como é o caso do Rio Grande do Norte. Então, Teve o quando você pessoal olha- mandando aqui, falando que o vice eleito não declarou apoio a Lula. Não Em Minas? entendemos. Falaram o vice que se declarou apoio a Lula, mas já estava rachado com Zema. Ah, tá. O vice de Zema, mas já estava rachado. ganhou a eleição. Caramba, Ele- rachou antes da. ele estava pensando já em 24, ele foi em 26, ele é vice agora, mas ele está pensando lá na Entendi, frente. Ele entendi. foi um acordo já pensando, o Zema não é candidato. Eu Então, vou eu ser o nome do Lula, talvez. Talvez, mas é como a gente disse, né? Lula vai estar aposentando. Bolsonaro vai estar com 71, Lula vai estar com Não, 81. ele tá falando no plano estadual. No caso, o Plano- vice de Zema pode estar fazendo um aceno para Lula apoiar ele na. Ele A vai nível disputar estadual. ele vai disputar com o Calil, e isso é positivo lá no estado, a divisão... Pô, faz que é positivo, não, pô. Não, Calil. ele disputar com o Calil é positivo, pô. O Pra atual ele vice... ou pra população? Para ele. Não, Porque o Calil, cara... tô falando eleitoralmente. O Hum. atual vice disputar com o Calil, o guarda-chuva do governo federal. Porque o que aconteceria? O que seria natural em Minas? O guarda-chuva do governo federal é as superintendências que existem no Estado, a força do governo federal no Estado. O natural é você pegar isso e aí os seus aliados você discutir com eles essas superintendências, essa força toda. Apareceu uma novidade, que é o atual vice-governador. Então ele vai entrar nessa discussão de qual o poder do governo do Estado, qual a atuação do governo federal no Estado de Minas Gerais. Isso é positivo, porque isso divide as forças. Porque pode o governo federal construir em Calil uma figura que fica em contexto para ser candidato de Lula em 26. Uhum. Aí já tem um debate. Pô, tem só piora. Aí já tem um debate. Mas eu não vejo o Zema hoje, Zema numa condição de ser um candidato viável partindo por Minas Gerais, da situação dele em Minas Gerais. Pro cenário nacional? Para o Senado Nacional. Acho que um nome Também que não. você não citou, mas que tem uma viabilidade maior é o Eduardo Leite, do Rio Leite, Grande do né? Sul. O Eduardo Leite vem com terceira via, a terceira via não emplaca mais não. Vai Então, por uns gente, 15 anos, 20 anos, tá tudo polarizado. essa questão de nome para nacional, se você vê o que tem acontecido nas últimas eleições, essa liderança nacional ela não só precisa de um bom passado político, de uma boa conjuntura, não. Precisa de ser também. Você percebeu que Lula e Bolsonaro são personagens, são figuras? Isso. Muito Não populista. é só você ser estritamente técnico como Zema. Eu não consigo ver Zema, para mim, o melhor governador do Brasil, talvez para a maioria das pessoas, mas assim, Zema não reúne nele condições de características próprias de falar com o eleitor, sabe? Então, De mas identificação. Deixa eu te falar. O Tarcísio não é um político de direita. O Tarcísio é um político burocrata, um tecnocrata. Zema também. A direita tá fadado. Quem a direita tinha? Van Trauber. Para suceder o Bolsonaro, né? O Van Trauber é o cara direitão mesmo, de direita. O Van Trauber rachou com o Bolsonaro. E agora, assim, o pessoal de direita acha que o Van Trauber é um demônio. Então, assim, é como eu disse, a gente não tem uma direita consolidada no Brasil. Por exemplo, assim, existe uma direita. O que a gente existe é um movimento bolsonarista no Brasil. Aí tem o pessoal liberal que quer um Estado menor, que a gente vai falar sobre isso agora há pouco, que eu acho que o Lula vai encontrar essa dificuldade, que é o Estado que Paulo Guedes está deixando para ele. E pessoal como eu, conservador, que acredita nessa cosmovisão de mundo, que personifica o voto ali no Bolsonaro, porque é o mais próximo. Não que seja o 100% do pensamento. Nunca da é assim, pessoa, nunca é. É o que mais se aproxima
do que do aspecto político, né? Porque antigamente, por exemplo, era a Marina. Eu achava mais ao centro, mais equilibrada, conservadora. Agora, eu acho que é mais é o Bolsonaro. Então, assim, não existe uma direita. Não existe um candidato de direita como existe o de esquerda, entendeu? E agora, assim, ele falou, o PT vai ter que construir um nome. Mas o PT já tem 2 nomes aí, praticamente o Boulos. É um nome já... A votação que ele teve em São Paulo foi espetacular. A votação que ele teve para prefeito. Apesar que eu acho um péssimo político. E o Haddad. Por isso que eu sou pessimista em relação a esse relacionamento do governo do estado de São Paulo com o governo federal de Lula. Eu não acho que vai ser... Assim, a fala de Tarcísio foi uma fala protocolar, né? Óbvio, o cara ganhou a eleição, tem-se um novo presidente eleito, e aí ele falou aquilo, mas assim, achei uma fala bem rasa, nada que mostrasse que ele esteja mesmo compromissado com ter esse diálogo. Ele quer ter esse diálogo, sim, por ser governador do estado. Mas eu acho que ele vai ter muita resistência do governo federal com Lula para fazer essa parceria. Tarcísio, querendo ou não, é um político que o Bolsonaro colocou lá, ele está onde ele está hoje, porque por conta do espaço que o Bolsonaro deu no governo. Então, assim, é difícil desatrelar ele também a Bolsonaro. Eu acho ele muito comprometido com o presidente Bolsonaro, assim, para as próximas eleições. Então, assim, eu acho que vai ser... Vocês me corrijam se eu estiver errado. Dentro de um ano aí, a gente vai ter novidades sobre essa relação Tarcísio e Lula. Principalmente tendo por trás de Lula a Haddad, que tem um sonho de governar São Paulo, né, e vem perdendo sucessivas eleições. Eu acho que não vai ser assim, negativamente para a população, mas eu acho que isso não vai ser uma boa relação, não. Entendeu? Posso lhe dar um... Que é óbvio, mas muita gente não enxerga. De 2002 para cá, o PT só perdeu uma eleição. Foi 2018, quando o candidato natural do PT não pôde disputar. Tem aquela questão do processo a Lula, declarar Lula inelegível, que há 2 anos atrás era elegível, sem condenação transitada e julgado. O Supremo se reuniu, decidiu que era para mudar esse entendimento e Lula foi inviabilizado. Então, o PT ganha a eleição 2002 com Lula, 2006 com Lula, 2010 com Dilma, 2014 com Dilma, 2018 é segundo lugar e agora ganha a eleição. Qualquer que seja a força política que está pensando em disputar a eleição no país, ela terá que surgir em oposição ao Partido dos Trabalhadores. Qualquer que seja. Se for o Bolsonaro ou quem conseguir agregar mais essa força do bolsonarismo, se ela continuar viva até a eleição, se for um candidato de terceira via, do que foi a terceira via nessa... Isso aí pode esquecer. O que foi a terceira via nessa eleição. Isso aí você esquece. Mas, qualquer que seja ele vai ter que olhar para o plano nacional enxergando um partido, ainda que Lula esteja em final de mandato. Se Lula terminar esse mandato, próximo da aprovação que ele tinha em 2006, ele termina esse mandato em condições de apresentar um nome. Outra pessoa. Então, Erivaldo, talvez você não acompanhe, não sei, mas hoje a gente, num grupo que eu participo, até por coincidência André ele também participa, a gente estava discutindo sobre o bolsonarismo ser um reflexo do olavismo. Olavismo é uma coisa muito maior. Por quê? Uma coisa muito maior. Porque é uma coisa introspecta, cultural. O olavismo é como se fosse uma doutrina. Então, é uma coisa que você é doutrinado para poder ganhar mais um, e o mais um ganha mais um, não para a política, mas para ensinar as pessoas a fazerem, a viverem conforme uma visão de mundo, que é uma visão mais conservadora, tradicional. Isso é o olavismo. O olavismo gerou um monte de gente nos porões dessa conversa cultural, porque não tinha espaço e não tem ainda na academia. E aí as pessoas ancoraram essa vontade de se projetar no cenário nacional no Bolsonaro, que para o olavismo foi horrível, porque a militância ideológica e cultural
parou, e aí as pessoas foram falar de política, e aí a esquerda domina a cultura, domina os artistas, domina a academia, domina, que eu quero dizer assim, tem maior maioria. número, publica livro, publica música, poesia, filmes. Me fala um filme da direita. Tem alguns. Muito pouco, tá vendo? Depende Artistas da direita. qual é a visão de alguém de esquerda sobre a direita, né? Você tá a gente tem entendendo? muito esse... Muito pouco, assim. Então, assim, no campo cultural, a direita tá nascendo, pô. Nascendo. Então, assim, eu acho que se o Bolsonaro não puder sair, quantos anos ele tem, o Bolsonaro? 71 na próxima. Tem 67. 67. Tá, 67. assim, Ele ainda sai. tranquilo. Ele ainda Questão sai. de idade, tranquilo. Ainda dá pra sair ainda. Então, eu acho assim. Então, ele vai ser o próximo candidato. E agora, eu estava fazendo todo esse comentário para justificar isso. Que não vai haver terceira via, porque esse movimento cultural do sorrateiro, silencioso, do olavismo, ele entrou na escola, gerou escola sem partido. Você tá entendendo? Ele fomentou coisas como Brasil Gerou só para ratificar, gerou o projeto, não gerou na prática. O projeto não foi à frente. Escola Mas sem já partido. existe essa ideia. porque Sim, os pais já não- gerou a discussão. os pais já não aceitam mais qualquer tipo de doutrinação que não seja de acordo com a família. Então, assim, isso está crescendo. Não há espaço para uma terceira via. É cultural. O olavismo é responsável por Lula dizer em campanha, na reta final, que é contra o aborto. Isso é responsabilidade, não é de Bolsonaro. Eu acho que não. Isso é responsabilidade do olavismo. Antes do Olavo levantar qualquer questão de debate nacional, o Lula já tinha declarado em 86 que era contra o aborto. Não, mas o Lula de 86, peraí, não é o mesmo Lula de hoje. Não, era um cara muito mais à esquerda. Não, Muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas veja bem, eu digo assim, no plano nacional, as palavras aborto, capitalismo, ser contra o Não fala aborto, essa palavra ser a favor. ABORT, porque É verdade. a live cai. É verdade. Não entrega. O algoritmo É mesmo? do YouTube não entrega. Enfim, interrupção, Pode ser. interrupção, capitalismo, a palavra direita, liberalismo, essas coisas não existiam. O liberalismo não atribui ao Olavo. Então, assim, o Olavo criou. liberalismo já tinha. Olavo criou esse orgulho de alguém defender aquilo que acredita por natureza. Entendeu? Então eu atribuo, acho que tem a ver sim com essa. Hoje bater no peito, a pessoa dizer eu sou de direita, eu sou conservador. Eu não atribuo isso ao Bolsonaro. Eu atribuo isso ao movimento que o Olavo veio fazendo lá em. Não, lá. eu acabei de dizer, o Bolsonaro é um apêndice disso. É um peduricário. E 2 horas de programa. O Bolsonaro é um peduricário disso. E as pessoas que votam, a maioria nem sabe disso. Ninguém sabe da importância de Felipe Orleans. De Orleans e Bragança. Ninguém nem sabe quem é esse cara, o quanto ele foi importante para Bolsonaro hoje ser candidato a presidente da República. Uhum. Os bastidores da política. Você sabe que eu sempre ministrei aula de história. Uhum. E eu acho que Bolsonaro e o bolsonarismo está muito mais dependente da construção de Plínio Salgado, na década de 20, década de 30, do que do olavismo, por exemplo. Acho que Plínio Salgado, com as 2 candidaturas dele a presidente, década de 20, década de 30, e o que Bolsonaro defendia no Congresso, nos 7, 8 mandatos dele de deputado federal, é um retrato do que foi Plínio Salgado. Mas não é o governo dele. Mas é o retrato ideológico de Plínio. Sempre foi. Que é um retrato de um cara, já na época, de extrema-direita, nacionalista. Então, o pessoal às vezes confunde patriotismo com nacionalismo. Nacionalismo é uma coisa, patriotismo é outra coisa. Então, o projeto de extrema-direita, nacionalista, de Plínio Salgado, é o desenho do discurso de Bolsonaro. O governo Bolsonaro mudou. E eu te falar, o discurso de Bolsonaro é horrível, né? Vamos falar a verdade. Racista, misógino, realmente é, né? Homofóbico. Peraí. Não. O discurso O discurso dele.
Não, eu discordo de algumas coisas. Mas eu acho que é. Enfim, não vou falar aqui, mas é o que eu acho. Mas o governo dele é um governo bom. Aí o governo Bolsonaro ele mudou. O governo Bolsonaro mudou. O governo Bolsonaro ele não é a partir Tipo, aí ele senta como presidente da República, muda. dos últimos 2 anos, o governo Bolsonaro não é o governo Bolsonaro, é o governo do Centrão. As medidas tomadas na política do governo Bolsonaro não eram mais de Bolsonaro. Isso aí assim, ficou evidente. Depois da entrada mais incisiva do PP na base do governo, o PP tomou ministério estratégico ali e falou, vamos tocar a política. Então, o Bolsonaro faz declaração, o Bolsonaro ia pro cercadinho, o Bolsonaro ia pro Twitter e a política era do PP. Os caras abraçaram a política. Eu acho uma visão muito simplista de um governo tão grande e complexo como o governo da República Federativa do Brasil. É muito pouco. Não é muito simplista? É fazer um reducionismo. Não, é só olhar para o governo, moço. Só olhar para o governo. Entregou a articulação política do governo para quem? Ciro Nogueira. PP. Uhum. Entregou o orçamento no Congresso para quem? Pro relator. Arthur Lira. O relator. E o governo parou aí. O governo mudou. Não estou dizendo que o governo ficou melhor ou pior. Estou dizendo que o governo... Não, a ideia... É um reducionismo do que... A crítica do Weintraub é por quê? E o por racha... isso, por encontro... entregou a movimento articulação. para o centro. O principal fator de um governo é a articulação política. Eu já não acho. Eu acho a economia. Não. O governo, a síntese de um governo é a articulação política. Sistema presidencialista... É a articulação política. É como você vai dialogar a política com o Congresso. Aí o governo entregou isso. Pô. Isso não se entrega. A articulação política você não entrega. Aí, na economia nós temos e aí, novamente, sendo até simples para que todo mundo entenda. O que o trabalhador quer? O trabalhador quer que o país cresça, que o salário aumente, que a inflação diminua e que os juros diminua. Pô, se você for pensar isso do ponto de vista de como fazer, é muito difícil. É muito difícil. Porque se você aumenta salário, logo vai aumentar consumo. Se aumenta consumo, possivelmente vai aumentar a inflação. Porque nem sempre o país está pronto para a necessidade. Acompanha. Isso. E nesse mesmo nível, você vai ter, se você aumenta a renda, você vai ter uma procura maior por financiamento. E aí você tem que ter garantia, senão vai ter aumento de juros. Isso é um processo natural, porque o país precisa se financiar. As pessoas, às vezes, acham que só quem precisa se financiar é a população. O país precisa se financiar. E ele se financia como? Na contra entre juros e inflação. O país tem que se financiar aí. Aí o cara tem essa expectativa. Aí você... Isso interno. Aí você trabalha no externo. Investimento exterior que está casado com a valorização ou desvalorização do dólar. Aí você tem que trabalhar isso tudo levando em consideração o que o trabalhador deseja. Então, isso faz com que as decisões, e aí eu acho que o Lula fala sempre uma coisa que é muito importante, não dá para que as pessoas pensem em tomar as decisões sobre tudo sem ouvir as pessoas, pô. Sem ouvir quem quer as mudanças. Porque conservador. O Brasil é conservador. Beleza, só que o Brasil, das últimas 6 eleições, elegeu o PT em 5. Não, mas aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode Não, ser conservador de esquerda ou isso. conservador de Eu direita. estou dizendo aqui, quem fala mais ou fala mais alto, às vezes é mais ouvido. Então, o grande empresário que tem condição de marcar uma audiência com o presidente ou com o presidente do Congresso, presidente da Câmara ou presidente do Senado, ou no Supremo, ou quem financia os encontros dos juízes, que vai para resort e tal, ele tem uma possibilidade de falar e ser ouvido, e a grande massa dos trabalhadores não tem esse espaço, como você dizia. A direita não tinha espaço, a direita vinha sendo sufocada, e aí não conseguia dialogar. Tem uma grande parte da população brasileira que não tem espaço nenhum de fala, nenhum. E ela não é ouvida para construir políticas públicas, para construir políticas sociais, para construir ação de Estado. Não houve. Então, tem que se criar espaço para essas pessoas. Orçamento participativo. É mais ou menos isso que o Lula disse, né? Pensando no orçamento participativo, mas as conferências. Aí ele ainda diz, não sei se vai dar para fazer conferência para tudo, mas
vai tentar fazer algo virtual. Vamos ver aí se é possível. Mas o foco é assim. Acho meio Bom, se fantasioso. Lula né? A solução para o que as pessoas querem é você ter a capacidade de ouvir o que as pessoas querem. Faz Porque muito tem sentido. muita gente. Faz muito sentido, mas em modo prático, acho que beira impossível. É porque assim, quando o Lula diz que ele vai conversar, ouvir o trabalhador, ouvir a empregada, enfim, todas as parar pra ouvir classes todo mundo. sociais, na prática ele está falando do quê? De sindicatos, associações, sabe? Existe Que um não- CNPJ Que não ali. sabe de fato o que as pessoas E querem. em geral esse CNPJ, ele é presidido por alguém alinhado a Lula. Então assim, ele conversa, na verdade, a ideia de Lula, ao meu ver, é conversar com pessoas dele mesmo. Entendeu? E dar esse ar de papo democrático. Na verdade, a gente sabe que 90% dos sindicatos, as associações são dominadas pela ONGs. cultura, a grande imprensa, isso é fato. São dominadas por pessoas de esquerda. Tudo bem, faz parte. Agora, assim, conversar com alguém parecido é fácil. Então, assim, eu não vejo esse discurso como algo assim. É um discurso que não me encanta, sabe? Dizer que, vamos conversar com todo mundo e tal. Me encantar, me Até encanta. Eu só porque- acho difícil. Até porque eles Eu já fui em conferências nacionais. Um pau mesmo. Conferência Nacional de Juventude. Primeira Conferência Nacional de Juventude, 2004. Peraí, eu não posso deixar você contar essa história porque tem um... Não vou contar a história, não. Só para dizer. Tinha do PSDB na época, PFL. Tinha de tudo. Porque os caras estavam disputando a conferência. É um espaço de poder. Tá. Eu tenho uma última pergunta para vocês fazerem análise e vocês precisam fazer em 3 minutos porque nosso tempo estourou. A gente já tem mais de 2 horas de bate-papo. Passa rápido isso aqui, né? É fora do normal. Lula foi eleito. Tá. 67% do Senado hoje está à direita. Boa parte dele é possível que, por ser do centro e ter acompanhado o Bolsonaro, possa fazer um movimento à esquerda. Mas é o que está hoje. 67% do Senado. 2/3 da Câmara de direita. Ele vai herdar uma política do Paulo Guedes liberal zona, de Estado pequeno. Ele prometeu durante toda a campanha um Estado grande, assistencialista, de assistir as pessoas, até usou o termo que depois ficou jocoso, de picanha e cerveja. Quais são os desafios, na opinião de vocês, que o governo Lula vai enfrentar diante desse Congresso e dessa perspectiva econômica? Sem falar de guerra, né? Não, acho que não vai ter guerra, não. Acho da que guerra da Ucrânia, da Ucrânia. Sim. que gerou Sim. para a política externa, Assim, para a econômica. Pra gente ver a expectativa de mercado, né? Uhum. Hoje a Bolsa de Valores em alta, o dólar em queda. A Bolsa até tomou um susto com a paralisação dos caminhoneiros, mas depois se recuperou. O cenário econômico demonstrou aceitar bem a eleição. Eu não acho do que a Lula. paralisação dos caminhoneiros já teve efeito sobre a Teve Bolsa. efeito na hora. A Bolsa vinha em super alta, aí a paralisação dos caminhoneiros começou a avançar em alguns estados, a Bolsa voltou para o cenário de queda, aí estavam todo mundo esperando a declaração do presidente. O presidente não declarou. Isso sim, isso tem peso, sim. O A presidente não declaração, não declarou, mas aí alguns aliados do presidente começaram a declarar, né, que tinha que respeitar o resultado das urnas, a Bolsa voltou ao patamar. Mas acho que não tem grande tensão no Congresso. Lula vai dialogar, a coordenação do governo vai dialogar, na verdade, estão escolhendo um representante que vai fazer a transição e, ao mesmo tempo, dialogar com esse novo Congresso. Dizem que é Alckmin, né? Dizem que é Alckmin. É possível que seja Alckmin. Nós temos alguns nomes aí. Perigoso esse rapaz. O Lula escolheu o Alckmin para demonstrar que ele não tem medo de impeachment, né? Porque Alckmin é o queridinho de um monte de gente do mundo político. Sim. Tipo, essa galera da terceira via e do Centrão, em 2018 tava tudo com Alckmin. Uhum. Todo mundo era Alckmin. Mas, aproveitando esse último momento também, falando logo, Congresso, Câmara e Senado, eu acho que o Lula vai ter um bom diálogo, vai ter vários problemas, vai ter oposição, tem alguns candidatos eleitos ali que são, de fato, bolsonaristas, vão fazer a defesa do governo Bolsonaro o tempo inteiro. Tentar emperrar a máquina. Vão fazer uma pauta, tentar trazer a pauta dos costumes
para o debate, para travar essa pauta. Então, vai ser um cenário de disputa, mas eu acho que o governo vai conseguir aprovar seus grandes projetos, vai conseguir tocar a vida. A disputa vai se dar muito forte, eu acho, no Senado, por conta do Senado ser, de fato, sempre uma casa mais conservadora. Então, acho que ali no Senado nós vamos ter... técnica. Nós temos ali uma turma que já foram, uma boa parte deles já foram os governadores, né? Entre os deputados, tem muito deputado que nunca assumiu um cargo executivo. Vereador. Nunca assumiu um cargo executivo. Então, o cara tem a responsabilidade do discurso. E tem muitos ali que nem discurso fazem, né? E aí, na hora de votar, é que vê lá com a liderança... Então, na hora lá, o cara vê com a liderança do partido, a liderança fala com ele, rapaz, é importante votar isso aqui, e o cara fala assim, e minha base lá, como é que vai ficar? Eu preciso de uma obra, eu preciso de alguma coisa, e acaba votando. Mas no Senado, não. No Senado, boa parte deles já foram governadores, já foram prefeitos de capitais, de grandes cidades, já foram secretários de estados ou ministros. Então, eles têm uma visão sobre o funcionamento do Estado que faz com que o debate ali seja no nível mais alto. E para você, ele vai ter dificuldade? Rapidinho aqui, analisando a política em dois aspectos, que é na seara financeira. Porque, assim, político, analisando assim, de forma maquiavélica, o político ele se preocupa com duas coisas, o bolso e a popularidade. Então, nada mais se preocupa o político do que essas duas coisas. Eu acho que Bolsonaro, dependendo da atitude que ele tomar a partir do dia 1º de janeiro, se ele resolver fazer uma oposição tão baixa como fizeram com ele, principalmente nos 2 primeiros anos, de travar o governo, de falar, não, foda-se o país, o importante é a gente tirar esse cara daqui porque a gente odeia ele fala palavrão e ele tem discursos muitas vezes agressivos, enfim. Pelo menos naquele momento era. Então, assim, se ele tiver essa atitude até um pouco revanchista em algum momento, eu acho que Lula pode ter muita dificuldade. Por quê? Porque o político, ele vai ter Lula para negociar, ou seja, ele vai ter o presidente para satisfazer os interesses próprios dele, mas ao mesmo tempo ele vai ter a popularidade de um ex-presidente gigante, imobilizada, porque o país está dividido, foram 2 milhões de votos. Então, assim, esse político que se elegeu de alguma forma próximo do Bolsonaro, ele também se preocupa com as bases eleitorais dele. Então, acho que ele vai ficar com o coração dividido. Pô, eu tenho aqui Lula que eu preciso negociar, eu preciso das emendas, eu preciso trazer dinheiro tanto para o meu bolso quanto para as pessoas que me apoiam, mas eu também tenho a popularidade do presidente da República que está do outro lado falando para eu fazer oposição. Então, assim, eu acho que vamos ver como é que vai ser o tom, claro, de Lula como presidente da República, traquejo ele tem, já foi 2 vezes, e Bolsonaro como um cara que eu costumo dizer que Bolsonaro fez 4 anos de governo de oposição. Pareciam as falas de Bolsonaro. Ele se comporta como deputado federal nas falas. Isso não é nem demérito, não. Apesar de o governo de Bolsonaro... Não, entenda. É do ponto de vista retórico, mas na prática o governo Bolsonaro era um governo reacionário. Bem... Não, o governo... o governo, ele conseguiu se recuperar em alguns momentos, conseguiu passar pelos momentos difíceis. Agora, a retórica do presidente sempre é uma retórica de um deputado federal que está combatendo alguma coisa. Então, isso ele sabe fazer. Oposição ele sabe fazer. Ele chegou lá brigando. Verdade. Bolsonaro sabe brigar. Ele ficou 4 anos no governo brigando. Isso é fato. Né? Eu até achei bom. Eu xinguei quando o Ciro Nogueira foi pro... Achei um absurdo aquilo ali que eu não suporto. Ciro Nogueira, mas foi lá e apaziguou, pacificou e tal. O Bolsonaro continuou falando as coisas que ele queria, né? Mas na prática, o Bolsonaro sabe bater, ele é bom nessa trocação. Então, se ele inflamar essa base política dele junto com a base eleitoral, eu acho que Lula vai ter muito problema, cara. Acho que ele não perde a base dele, não. Acho que essa polarização só segue. E o eu acho que só segue. E não é uma perspectiva nem um pouco assim orgulhosa da minha parte, mas eu acho que a polarização no país continua, porque você tem um ex-presidente forte ainda, e Lula, enfim, eu acho que vai continuar. E como eu estava explicando sobre o olavismo, eu acho que isso vai para as bases, solidificando em encontros, simpósios, em congressos. Os livros de conservador, de direita, são os mais vendidos não, desculpa, e tem mais ascendência de venda, que eram lá embaixo, na Amazon, na Americana, nessas grandes livrarias. Então eu acho que essa polarização só continua.
entende? E eu acho que vai depender muito do bom governo do Lula e muito da articulação do Bolsonaro para poder Como essa liderança de oposição macro, né? liderança de oposição. Vamos ver. Ó, o papo foi bom, a gente já pocou demais o horário. Agora é para vocês se despedirem e em nome do Bration Cash, eu quero deixar a vocês dois nosso muito obrigado. Valeu mesmo, vocês agregaram aqui, o público que está em casa aqui, com certeza ficou mais esclarecido com a opinião de vocês e é isso. O espaço agora é de vocês para a gente se despedir. Valeu, que eu agradeço. A revista tem feito um papel importante. Eu acho que Itamaraju precisa de mais espaços como esse. Itamaraju, a região, na verdade não é só a cidade. Quero agradecer a revista, mas agradecer também o empenho pela vitória de Lula e pela vitória de Jerônimo, toda a militância do PT, em especial a turma da OS Game Point, que se dedicaram muito, e sem eles, com certeza, Lula não teria ganhado essa eleição a nível nacional. O trabalho deles foi muito importante para o resultado que a gente teve. Bacana. Cara, mais uma vez agradecer, né, pelo convite. Dizer que eu tô à disposição. Eles vão, acho que eles acreditam que tá também, porque é muito bacana estar aqui com vocês, batendo esse papo. Passa rápido. Muito bom mesmo. E assim, o feedback que a gente tem depois que a gente sai daqui é muito bacana também. A galera, seja discordando ou apoiando, eu acho muito bacana mesmo essa reciprocidade. Então é isso aí, que vocês continuem com esse trabalho aí. Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado também a você que está em casa, que acompanhou a gente até aqui. Tomara que a gente tenha agregado, contribuído de alguma forma. E espero terça-feira que vem ter você aqui conosco no Bration Cash. Tá bom? Um beijão no coração. Fiquem todos com Deus.